uma satisfação novamente estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Trocar uma ideia e bater um papo. Tudo certo, muito bem. É um prazer estar aqui. 10 contentes clientes, um conta para um. Maybe we can make another podcast. Espetacular para fechar essa nossa conversa, né? Que alegria ter você por aqui. Seja muito bem-vindo ao 36º episódio do AgroConecta Podcast. Hoje, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui, início de janeiro, esse calorão que tá aí, imagino todo o Brasil. E esse calorão pede o quê? O que exige? Irrigação, água, tanto para irrigar a planta, hidratar ela, quanto a parte nutricional. Muitas coisas são importantes em relação à irrigação e esse é o tema desse episódio. Vai ser um assunto inédito aqui no podcast, então espero que você aproveite e aprenda muito, porque essas pessoas vão trazer muita informação pra gente, beleza? Então, dá uma olhada nesses cortes aqui na sequência, como é que foi o assunto, como é que foi o bate-papo e o que te aguarda nesse episódio. Dá uma olhada aí. O que mudou bastante é essa parte de sensoriamento, parte de manejo, né? Até um certo ponto não pode chegar no excesso, virar uma nebulização. Decanta, né? Joga para uma caixa antes que vai decantar e depois na outra você usa para irrigação, né? O substrato, assim como no solo também, depende do ponto que ele seca demais, a gente chama no viveiro que meio que cria uma película que a água bate e não entra. Assim, de melhorar o cultivo com a microaspersão em tomate. Então aqui na região, acho que deve ser o primeiro que está fazendo. A gente está tão dentro do mercado, por exemplo, eu nunca tinha me tocado nessa questão do atrito. Mas muitas vezes o custo inicial não é menor, ele é bem parecido. Agora sim, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao 36º episódio do AgroConecta Podcast. Você não é inscrito no canal do Léo Viverista, tá perdendo tempo, porque se você não é inscrito, não ativar a notificação, o sininho aqui embaixo, você pode perder algum assunto, algum vídeo, algum corte, algum episódio que talvez seja uma virada de chave ou traga ensinamentos que faça mudar o rumo aí do seu agronegócio das hortaliças. Então, se inscreva aqui embaixo para não perder nada. E já sabe, né? Compartilha com seus amigos, no grupo de WhatsApp, com seus amigos, seus inimigos, com todo mundo, para essa nossa mensagem e os ensinamentos que vai conter nesse episódio hoje para você chegue o mais longe possível em todo o Brasil. E desde já agradecer nossos parceiros, que é a Usina Viveiro de Mudas, sempre facilitando a produtividade do agricultor do sul do Brasil. Zanata Estufas, o maior portfólio de estufas do Brasil, desde 1988, auxiliando o cultivo protegido. Sêmenes Bayer, porta-enxertos Sêmenes, sua produção segura e produtiva. AgroPro, assessoria em mídia, o seu agronegócio posicionado nas redes sociais. Agrivale, bioinsumos que impulsionam e transformam o campo. Bandejas Mingote, referência nacional em bandejas de plástico para produção de mudas. E por último, e não menos importante, com certeza, a Mercoagro, soluções em agronegócio. E por que a Mercoagro ficou por último? É que hoje meus convidados são queridos amigos da Mercoagro, que vão trazer muita informação sobre o assunto inédito, que é a parte de irrigação e tudo que permeia esse assunto. Meus convidados são Diego Wappler, engenheiro agrônomo, formado pela Unisul de Tubarão e com especialização em irrigação pela Agropós e mais de 10 anos de experiência em irrigação. E esse entende de água, vamos ver se ele entende, porque nós vamos botar ele na parede aqui. E é coordenador técnico do setor de irrigação do grupo Mercoagro. E o outro convidado, eu não sei o que eu faço com ele, cara. É o 6º episódio? 10º? Não, eu perdi as contas já. Não, é o quinto, 6º episódio. Eu não vou te apresentar, cara. Mas hoje eu só tô como coadjuvante aí Coadjuvante? Tentar contribuir quando for necessário aí, um pouco da vivência aí da irrigação aí no segmento de hortifruti granjeiro. Se você já conhece, você tá no Spotify, essa voz aveludada aí de Anitápolis para o mundo, é o Inácio. É Inácio, tudo bom? Diogo também. Muito bem-vindo ao AgroConecta Podcast oficialmente aí. Não, eu que agradeço aí o convite e espero poder contribuir com o podcast e com esse assunto da irrigação, que é um assunto que eu gosto mesmo e já faz, como você comentou, 10 anos que eu estou nessa área e é uma satisfação aí. Obrigado aí mesmo pelo convite.
É bacana, cara. É um assunto inédito aqui. Eu achei bem bacana a ideia que o Inácio trouxe pra gente, né? Trazer esse assunto, porque talvez, quero saber de vocês, mas há uns bons anos atrás, quando se falava de irrigação, talvez era apenas molhar a planta lá para não morrer e somente isso, né? E saiu disso para alta tecnologia e de mudar talvez o rendimento, a produtividade, né? Então eu acho que a gente vai poder ir bem a fundo e já para a gente começar o assunto. O que vocês veem, Diogo, na tua visão, o que mais mudou em relação à irrigação na parte de horticultura, na parte das hortaliças, cara? Sim. Então, lá nos primórdios, quando começou a irrigação aqui em Santa Catarina ou no Brasil mesmo, né? A dificuldade era até de importar os produtos, né? Que não tinha nem os distribuidores aqui há 20, 30 anos atrás, né? Que a gente conhece as primeiras empresas que começaram a trazer esses produtos para cá. E então, eles contam essa história. Porque, claro, não estou há 20 anos no mercado, mas eles contando as histórias que a dificuldade era ter um produto bom, um produto israelense, um produto com alta tecnologia, materiais de primeira, né? Tinha aquela coisa do canhão, daquela molhação, né? Que a gente costuma dizer que não chama de irrigação. Molhação é boa. Que é diferente, né? Acho que nós vamos comentar sobre isso. Aham. E aí a coisa foi evoluindo, né? E hoje em dia eu acho que um pouco com a influência das novas gerações, e nem digo novas gerações com nós mesmos, né? Com 30, 40 anos, eu sou novo, né? o Inácio é meio velho já. Isso, não, porque a gente pode falar novas gerações, a pessoa tá achando que é alguém com 18 anos. Não, Sim, a nossa geração que já tem acesso à internet, já tem... foi criado nesse meio, né? Há muito tempo, então a informação se dissipa, né? A gente consegue... correr atrás e procurar essas novas tecnologias. E aí a gente inclui... Porque desde os aspersores, há 20 anos atrás, eles são praticamente os mesmos aspersores de agora. Os microaspersores de 20 anos atrás tem pouca diferença, algumas melhorias, mas não são muito grandes. Mas o que mudou bastante é essa parte de sensoriamento, parte de manejo, né? Que é muito importante. Dimensionamento, né, Diogo? Preocupação com o dimensionamento, né? A diferença que isso traz, né? A questão do projeto, que também está se buscando. Tem mais técnicos qualificados hoje em dia do que há um tempo atrás. Facilitou para o projetista. Hoje tudo tem software, tem programas, né? Que antigamente era na conta. Hoje em dia não se faz mais conta, né? Se usa a planilha com a conta pronta lá dentro, né? Mas eu digo antigamente mesmo no papel milimetrado, né? Antigamente, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. E hoje em dia tudo com AutoCAD, software, né? Tudo mais facilitado. E então tem essa parte que melhorou. Sensor, automação também. Hoje em dia não é mais um custo elevado. E como já foi, isso agora contando 5 anos atrás, 10 anos atrás, hoje em dia está bem mais acessível. Tem empresas brasileiras já, que a gente até pode falar depois, com sensoriamento de ambiente, questão de nebulização, com sensoriamento de manejo via solo. Então, essa parte de tecnologia, eu acho que foi eu não vou dizer que está tudo uma maravilha, porque não é a realidade. Inclusive, falando em irrigação, né? Tem muita molhação ainda vamos falar aqui do nosso estado, né? Tem muita gente fazendo errado ainda, né? Muito produtor. E seria isso mesmo, assim, mais a parte do sensoramento. Os materiais, eles mudaram poucos, assim, não tem um aspersor revolucionário. Eu acho que a maior mudança, acho que foi mais atrás, vamos dizer... sim, acho claro. que uns 20 anos, né? Porque eu lembro que quando meu pai tinha viveiro lá atrás, talvez anos de 2000, 2005 ali... Eram uns bicos bem... Né? Hoje em dia nem se usa mais, uns bicos que... A gotícula grossa, pesada. Aí eu acho que era tudo meio feito pelo que achava que era. Mas e molhava demais, excessos. Hoje mas ainda tem. Assim, porque, claro, eu vivo numa bolha, né? Eu falo todo dia de irrigação, todo dia tô conversando com irrigação. A gente acha que todo mundo tá querendo saber sobre, né? Mas não é por aí, eu acho. Exato. Não, e tu acha assim que não tem, mas tem muita coisa errada ainda nessa questão, por exemplo, de gotas grandes aí, culturas que são tenras, não poderiam estar recebendo esse tipo de gota e estão recebendo, ainda tem, né? Infelizmente, né? Menos, claro, com certeza menos, porque não tinha nem acesso a esses outros aspersores mais modernos de hoje, né? Então, tem essa questão aí. Não estamos ainda assim como deveríamos estar, né? Mas por que tu acha que tem tantos erros básicos ainda, tanto na parte de projeto, ou até
nem tem projeto, mas assim, erros básicos, talvez ou na execução, ou por quais caminhos tu acha que são mais errados, assim, que acaba acontecendo no dia a dia? Eu acho que essa questão de não ter projeto, às vezes tem o produtor que copia a irrigação do vizinho, então assim, que deveria ser pensado, né, que cada propriedade, cada lavoura, cada cultivo tem todo um aspecto diferente do outro, né, então não poderia ser copiado. E às vezes não penso na questão custo-benefício, a questão dos recursos, e eu não falo nem em recurso financeiro, eu falo recurso... Isso tem uma pegada que eu acho que começou a ter mais, né, até da nossa geração, questão ambiental, questão do fluxo de caixa, questão de saber o quanto que o negócio tá saindo e entrando, então... Porque a irrigação é um negócio que pode comprometer ali quando tu tá com uma bomba errada, a manutenção dessa bomba, o consumo de energia que não precisava. Então... Isso acontece muito, assim, regiões que a pessoa bota uma motobomba muito, muito maior do que precisava, porque quer irrigar em 2 horas a lavoura. Sendo que tu pode irrigar em horário estendido, tu pode fazer uma lâmina menor, você pode irrigar em horário noturno, né, que tem um incentivo de... Que daí aí começa a entrar aquela parte do sensoramento, manejo, né, que nós estávamos comentando no começo, né. A perda d'água por volatilização, por uma série de coisas, você pode otimizar isso em outros períodos, né? E eu acho que complementando isso daí também, no meu ponto de vista, quando a gente vai falar muito da irrigação na horticultura de um modo geral, quando a gente fala em molhação, eu acho que um dos erros mais comuns é realmente o produtor, ele criar um parâmetro. Não, eu vou irrigar 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, ou tantos minutos ou tantas horas, e ele leva esse padrão dessa cultura desse ano para o ano seguinte, mas o relevo é outro, o solo é outro, um solo mais argiloso, um solo mais arenoso. O clima, né, do ano para o outro muda. Uma cultura, né, um tomate quando está na fase jovem ali, quantos milímetros de água uma planta consome por dia, e na fase adulta. Então, eu tenho que ter esse consentimento. E o produtor, às vezes, ele não tem isso. Ele pega como padrão do início ao final. Não, é tantos minutos de manhã, tantos minutos à tarde e assim por diante. Por isso que a gente fala muito no termo molhação. Então, eu acho que isso daí evoluiu muito, precisa evoluir mais, né? Mas, assim, a gente conhece alguns clientes, né, nosso, que usa o departamento de irrigação hoje como um aliado dele no planejamento da lavoura dele. Então, um exemplo, né? Vamos falar, né? Agora mais no litoral, mas assim, 10 anos em Caçador, região forte de tomate, a gente já debateu um pouco aqui sobre uma cultura importante de valor agregado, muda e tudo mais, né? Que já tem uma irrigação um pouco evoluída, né? Mas assim, hoje a gente tem alguns clientes que assim, antes dele definir a lavoura dele de tomate, vem primeiro o projeto da irrigação, que o projeto da irrigação vai servir para ele para outras tomadas de decisão. Qual que vai ser o sentido da linha de plantio, aonde que vai ter a casa das bombas, onde que vai ser a casa de fertirrigação dele, né? Aonde que vai ser as ruas de passagem do trator e tudo mais. Então, assim, se o produtor ele for inteligente, ele usa o projeto de irrigação, né, como aliado dele para fazer realmente projetar a lavoura dele da melhor forma possível. Não só para irrigação, mas para os outros pontos que são importantes para ele. Então, assim, no nosso caso, né, a Mercoagro, nós não cobramos do cliente o projeto, né? Basta ele ser nosso parceiro ali na compra do projeto de irrigação, a gente não cobra por esse projeto, né? Mas assim, ele tem um custo, obviamente, tem um custo altíssimo, né? Para ter profissionais gabaritados aí que conheçam, que dominam aquilo que estão ali, isso tem um custo. Mas assim, automaticamente, quando o produtor ele sabe reconhecer isso que ele vai ter de colheita de benefício lá depois, isso é um ganho, né?
gigante para ele. Então, ele tem que levar realmente o projeto, o setor de irrigação como um aliado dele para várias outras coisas, né? Acho que essa é a parte chave que eu vejo que mudou muito, mas eu acho que tem um gargalo muito grande aí para todo mundo usar isso daí ao favor, sabe? Porque tem que ser, ele pode ser bem projetado e utilizado, né, nessas duas possibilidades, que seja uma delas, quando você vai montar algo que vai usar por anos e anos e anos, seja com uma produção de mudas de hortaliça ou tomate envasado, que tu vai usar, vai montar, ou seja, vai durar muito tempo. Perene, né? Então, se é perene, já faz bem feito, bem projetado, para não gastar duas vezes, não dar prejuízo e fazer corretamente. E também tem essa parte mais nômade, vamos dizer assim, que é safra, tu monta e desmonta, que também tu tem que fazer bem feito, até por isso que tu falou, porque, poxa, a gente tá no período de plantio alto aqui, né? Em dezembro aqui, fim de plantio na Serra Catarinense. Cara, tem cliente nosso que vai plantar 150 mil pés de tomate. Cara, são 15 hectares. E tudo irrigado por fita de gotejo, por gotejamento. Aí, igual tu falou, como tu foi falando, eu fui imaginando que, né, quando vai no roça de tomate desse tamanho, é a quantidade de cano que tu vê enterrado e não sei o quê. Regulador de pressão. Uma loucura, cara. É uma ciência, né? Como é que foi aquilo sem projeto, sem pensar antes, né? É incomodação. Irrigação não é à toa que rima com incomodação, né? Porque se não for... A incomodação é os problemas que só acontecem feriado e fim de semana. A bomba só queima no domingo. É isso aí. Mas o Inácio tocou num assunto interessante ali, né? Que eu considero assim, ó. Você projetar já é 50%. Um bom projeto, né? Que é isso que a gente está fazendo hoje na Mercoagro. Vai lá, faz levantamento, faz o projeto, né? Bom, resolveu um bom material, né? Equipamentos bons, fornecedores confiáveis, né? E vai lá e monta aquele projeto. 50%. Tem uma parte que essa seria, assim, uma chave que está faltando profissional. Quem está na nossa área aí da irrigação hoje é um profissional que está argolado de serviço, no meu caso, assim, não no meu caso, mas na maioria dos profissionais. E aí falta uma parte de manejo. Essa parte aí que entra essa parte de sensoriamento, né? O que está acontecendo bastante hoje no estado nosso aqui de Santa Catarina, e no Rio Grande do Sul também tem fomento, políticas públicas e financiamento via EPAGRE, que vai lá acho que é 100 mil reais por CPF para irrigação, e no final o produtor só paga 50 mil, por exemplo, se pegar 100 mil, né? Paga metade do capital. E então, assim, daí esse pessoal tá pegando esse capital e fazendo melhorias nesse sentido, de manejo, de fértil automática, nesse sentido, porque daí agora facilitou um pouco da captação desse recurso, e aí consegue investir nessas tecnologias. Isso foi uma coisa muito boa que aconteceu. Porque o que conta, né? Tu tem viveiro, tu sabe disso, né? A mão de obra para molhar isso no final de semana, a liberdade que é se tu poder, daí vamos falar de uma lavoura, né? Tu poder saber que lá, tu não precisa ir lá ligar a irrigação. Ela vai ligar, você vai ter um celular, vai ter um notebook com software que vai te dizer lá se tá irrigando, se não tá, tu pode ligar, pode desligar. Ele vai te fazer toda uma curva lá de irrigação lá, você estima, né? Eu quero uma porcentagem de umidade, ele vai ficar mantendo dentro daquilo lá, no horário que você estipulou, ou esse que a gente comentou de ambiente, já falando em viveiro, numa nebulização, por exemplo, conforme a umidade que você estipula ali, ou a temperatura, e ficar mantendo. Então, essa liberdade, para a nossa geração, tá... Até porque mão de obra hoje, né? Não preciso nem falar, né? Vixe, é um problema... É um gargalo gigantesco, né? Isso, então Você automatizar isso daí para você liberar tempo para você fazer outras coisas. Porque cada vez mais você está estrangulado com pessoas, né? Para te ajudar ali. Então, né? Você como gestor lá, como né, o olho do dono, né, que engorda o boi, você consegue ter mais tempo para dedicar para outras coisas. Então... E para viver é um gargalo, né? Porque viveiro, como tu mesmo falou, de parte... Pelo menos até hoje eu não vi, assim, algo muito... prático e que funcione de sensor e realmente uma automação para viveiro. E a gente roda aí, o Inácio também, né? O Brasil todo em viveiro, já rodei os melhores viveiros do Brasil até hoje. Cara, é o cara crachá, é tu pegar a bandeja, pesar, olhar, porque não tem receita de bolo na questão do clima.
cara, às vezes amanhece com sol, depois nubla. Então não dá de tu pegar no viveiro e botar lá automático, molhar tantas vezes por dia, tanta Por quantidade, horário, né? por horário. Porque essa estufa aqui pega o sol da manhã, a do lado dela já não pega. Então essa precisa molhar mais que a outra. Hoje tem vento, então tá secando mais. Tem que ser sensor por setor, e o setor bem, né, bem característico daquela, só uma variedade, vamos dizer, digamos assim, né? Ele começa a dificultar um pouco, né? Pra É viveiro, importante pontuar, assim, né, pro pessoal, que quando a gente fala em automação, obviamente, é para minimizar o máximo possível do teu serviço manual, braçal, daquele, né? Mas, assim, eu acho que a mensagem, ela tem que ser dita, né? Ele não substitui o olho também lá clínico de quem entende. Principalmente quem viveiro, né? Que nós quem estamos Eu tô falando aqui de muda. viveiro. Se for falar de um tomate no vaso, pô, já é outra realidade. É bem mais estável. O viveiro é o bebê ali, né? O viveiro nós estamos falando de... tem que molhar às 11 horas. Se não molhou às 11 e porque aconteceu alguma coisa, molhou meio-dia, já deu um monte de quebra. Hidroponia, outro caso, né? também. Então, assim, pega num ambiente aqui, que nós, da região do litoral aqui de Santa Catarina, calor de 35, né? 32, 35 graus. Se o sistema não ligar ali por meia hora, né? Às vezes você perde todo o lote. Então, Sim. Esse olhar clínico, ele continua tendo né, um grande valor. Então, você realmente tem que analisar, e por isso que é importante pegar e ter do lado profissionais, né, bons, que dominam, que tenham conhecimento sobre aquilo ali, para realmente passar a segurança de qual que é o melhor sistema, né, para ele estar investindo ali, né? E para falando em automação, na verdade, para pequenos produtores, até um timer já é uma automação, né? E já é bem interessante. Era o que eu ia dizer. Não quer dizer que tem que chegar nesse último nível aí que nós claro, estamos porque a automação, na verdade, é o que o Inácio falou. Na minha visão também, é tudo que faz tu ganhar algum tipo de tempo. Cara, tu botou um timer que tu não tem mais que ir lá, bater o motor e virar o registro, fechou, já ganhasse pouco de tempo. Vou botar um sistema que agora eu ligo pelo celular. Então eu posso ligar em qualquer lugar. O timer, às vezes, a função do timer é desligar. Que aí o cliente vai lá, ele liga, bota o horário lá, só que ele não precisa ficar esperando desligar, ele vai embora. E aí fica 3 horas ligada lá, o sistema e desliga. Então, às vezes, a função é só desligar. Mas já é um grande avanço, né, para quem não tinha nada, digamos assim. A gente lá no viveiro nosso, por exemplo, só para exemplificar, a gente ainda está muito a parte de irrigação, né, de molhar realmente. Porque adubo tu vai, tem, no nosso caso, pelo menos, não é nada injetado, não tem nada diluído pronto, a gente dilui na hora e faz estação por estação, estufa por estufa, né, setor por setor. E na parte de irrigação, a gente é muito no cara crachá. Vai nos setores, vai olhando, só que uma mudança que a gente fez há muitos anos atrás, mas que vem em conta que tu falou que foi uma virada de chave, foi botar um controlador que controla pelo celular. Então, antes, o que se fazia lá no início? Isso é básico do básico e muito barato. A gente tinha que pegar, abrir o registro do setor 1, ligar o motor, ficar no timer aqui, no celular, olhando o tempo. Opa, deu 3 minutos, vai para a próxima. E abrindo e fechando o registro. Cara, tinha que ficar uma pessoa fazendo isso, cara. Depois que a gente botou isso, uma coisa tão simples, há muitos anos atrás... Vai no celular, tu vai nas estufas, essa estufa vamos molhar 2 minutos. Vai lá, bota 2 minutos. Tu vai passando pelo setor, tá lá os 12 setores que tu tem naquele controlador. Fechou. Dá o play, igual num CD, ele vai rodar tudo sozinho o tempo que tu botou. Tu pode virar as costas e fazer outra coisa. Esse negócio do controlador com as válvulas a campo e no celular é um avanço que já é uma coisa antiga, sim, sim. Mas que agora eu tô fazendo para vários também viveiros, e o que o pessoal, assim, diz que, meu Deus, é uma liberdade que é absurdo, porque tu não precisa mais ficar correndo os registros todos lá, né? Tu vai lá e liga, e aí tu tem essa liberdade de fazer isso aí, mas agora essa hora aqui, acho que eu vou ligar aquele lá porque tá exposto ao sol, como você comentou, né? Sim, sim. Vai lá e liga. Ou tu tá na estufa, né? Não tá na hora de molhar, mas eu passei aqui, tá meio seco, pega o celular no bolso, já liga. Minutinho e sai andando. Ou de manhã cedo a gente usa isso bastante, né? Como a gente já tá indo pro viveiro, daqui a meia hora eu vou lá. Em vez de eu ir lá, eu já sei que vai ser um dia quente, já vou pegar daqui de casa, que ele funciona via internet, no caso, vou ligar aqui de casa, botar o tempo, chego lá, já tá molhado. Aí eu vou dar uma olhada, dar uma girada para ver. Isso, como eu tô falando, são coisas básicas, mas como tu falou,
puta, quem bota isso aí, quem não tem bota, meu Deus do céu. É outra vida. É outra vida, é outra vida. Para lavoura também, na verdade, sim. Não só pensando em viveiro, para lavoura é importantíssimo, assim. Pastagem, o pessoal tá usando bastante, essa parte de automação pelo celular também. E tá todas as culturas, na verdade, né? Mas eu acho que assim, cara, além de ter uma boa irrigação, pensando em automação, a gente precisa de uma boa água também, né? E aí, cara, a questão de qualidade da água, o que isso pode acarretar o cara montar uma boa estrutura, uma boa irrigação, mas a água não está de acordo, talvez onde ele capta, onde ele armazena. Sim. Quais são os maiores problemas que vocês vê a campo, assim? Sim. Na verdade, assim, ó, a nossa região ela é boa de água e de qualidade de água. Acontece alguns problemas de turbidez, assim, de muita argila, muita insuspensão, né? Que até teria... O que o pessoal faz, né? Agora, na prática, que a gente vê assim a campo. Decanta, né? Joga para uma caixa antes, que vai decantar, e depois na outra você usa para irrigação, né? Isso é bem básico, né? Mas acontece bastante de fazerem isso. E ferro também. Já aconteceu também de produtor ter ferro, né? Água de poço, uma região que não tinha muita água, teve que fazer poço. Tira a água, analisa, tem ferro, né? Aí é um problema. Porque o ferro, na verdade, ele em si não é tanto problema. O problema é que ele sempre, com ele, vai ter um problema de criar um negócio chamado organismo, né? Uma ferrobactéria. E é essa ferrobactéria, assim, que ela gera entupimento de tubo gotejador, né? É aquele gruminho, assim, né? Sim, porque, é tipo uma gordurinha, um negocinho. Porque, assim, ó, tudo que passa... Assim, quem vai colocar o tubo gotejador já se predispõe a ter o filtro, né? Então, assim, pela lógica, não poderia entupir, né? Porque tudo que passa pelo filtro, geralmente, é de 5 a 12 vezes menor do que o orifício lá que sai a água, né? A gota d'água. A gota d'água. Lá no gotejo, né? Porém, esse ferrobactéria, ele vai se juntar e vai formar uns grumos que aí poderiam ocasionar esse entupimento, né? Então, esse aqui seria o problema do ferro na água. Para gotejamento, para microaspersão. Ferro é um dos piores, assim, para a questão de irrigações localizadas, né? Quer dizer, todo o restante a gente consegue controlar de outras formas ou vai ter problema tóxico para a planta, assim, alguma outra coisa. Mas para o equipamento, seria o ferro, o principal. Que a gente tem, assim, alguns relatos e acontece, às vezes... E aí tem clientes que trocam a água porque não conseguem resolver, né? Mas já tive clientes, produtores, que eles tiveram que resolver, não tinha alternativa, produtor de morango, que deles fazem a aeração disso, né? A primeira parte é uma oxigenação, então leva para do poço, vai para uma estrutura alta ali que oxigena a água mesmo, né? Ela passa como se fosse uma cachoeira. E aí ela vai para um reservatório para decantar, porque dessa forma precipita, ele pesa, né? O ferro vai para o fundo desse reservatório, que pode ser uma caixa d'água, e aí a coleta da água é em cima. E aí você evita ali uns 70% do problema, né? Mas se tem ferro na água, é um problema difícil, assim. Daí tem investimentos altos, quando a gente fala em outras realidades de produtores aí de pivô, e aí, sim, aí fazem cascatas grandes, reservatórios grandes, e para isso tem protocolo de tamanho de tanque ali para fazer essa decantação, para conseguir coletar lá, porque daí a vazão é alta, né? Mas para nossa realidade não acontece tanto, e às vezes eles ou tentam mudar a água, sabe? Tem que... Por isso é importante a análise, né? Essa questão, essa que eu ia falar, essa questão da água, acho que é muito importante a análise, né? Eu acho que é barato, é a mesma coisa que na análise de solo que a gente fala hoje para o produtor. Então, a análise da água é a mesma coisa. Eu já presenciei inúmeros casos do cliente investir um valor altíssimo para furar um poço artesiano, um rio passando do lado da casa dele, fura, né? Lá na macieira, lá, cliente nosso tem cultivo semi-hidropônico, achando que a água de poço era melhor do que a do rio. Não. No frigir dos ovos, a do rio estava muito melhor do que aquela do poço. Então, assim, é um exemplo bem claro que eu coloquei aqui agora. E eu sempre me lembro do curso de hidroponia do professor Jorge Barcelos, que esteve aí gravando recentemente um podcast aí contigo também, né, Léo? Onde ele fez a pergunta para nós na sala lá. O que é melhor? A água de um açude, a água da chuva, a água do rio, deu vários exemplos, né? Onde várias pessoas, não, melhor água é a água da chuva, porque é a água limpa e tal, tudo mais, captada, né? Aí se for uma chuva ácida, e aí?
né? Então, na hidroponia, né? No viveiro, de certa forma, eu estou tendo um cultivo semi-hidropônico, eu estou fazendo uma fertirrigação. Então, eu preciso saber o que eu estou... Em que água que eu estou colocando meu adubo para fazer fertirrigação, que água que eu estou adicionando lá na minha planta. Então, eu acho que assim, é muito difícil, né? Muito fácil a gente pré-julgar de que uma determinada água de um determinado lugar é pior do que a outra, mas com que parâmetros? Só se não tiver análise, né? Eu preciso fazer análise. Comparando né? com o quê, né? Justamente. Então, assim, não descarte a tua água do açude achando que às vezes a do poço que você furou é melhor, sem você fazer a análise. Então, você pode ter uma água menos pior do que a outra, mas faça a análise primeiro para tu ter essa tomada. Química e biológica, né? Uma coisa assim? Eu não lembro de cabeça agora. Depende do que você vai estar fazendo. Se for só para irrigação, se for para fertirrigação, você vai ter que analisar vários pontos, desde a parte nutricional ali, para você também não ter incompatibilidade da fertirrigação. Mas química, biológica e... Tem mais um parâmetro que os laboratórios exigem. Agora eu não vou saber dominar. As principais acho que é química e biológica, acho que é, né? Não, e tem a questão também de... Não quer dizer que o açude é um problema porque ele tem a turbidez, né? E fala muito do açude e questão da água parada, aquela coisa, depende... A situação do açude também, né? Não, claro. Se for um açude uma água turva, né? E então, um problema do açude é quando tem peixe, né? Aí ele realmente começa... Mas não é adubo, cara? Não, mas aí começa a ter problema de entupimento e em vários aspectos, né? Sim. Sistemas de microaspersão, como em viveiros, acontece bastante, assim, de... Sai, passa pelo filtro, só que lá na tubulação começa a criar um tal do limo, né? Eu acho que acho que cada situação também é uma situação. Ah, né? não. Porque, por exemplo, tem muita gente que vai lá no viveiro e tem um açude aqui, tem um rio ali... Aí, sem muito conhecimento, a muda é algo como tu falou antes. Você põe um bebezinho, uma coisa ali muito sensível. Eles olham pro rio lá. Você pega a do rio pra molhar as mudas aí. Cara, dá. Talvez alguém faça. Dá, mas o risco é altíssimo. Qualquer índice de um herbicida, de uma água que tá naquele rio que alguém pulverizou, não sei o quê, pra muda já vai ser demais. Então, mas tu pega aquilo pra molhar talvez um alface... Cara, vai ser mínimo ali, não vai ter problema, né? Então, cada caso, acho que é um caso também, né? Para que vai ser usado? Eu acho que dava para montar quase que um quiz, um dia um podcast só de quiz, só de perguntas e respostas, né? Mas aí vai... Eu pensei em dar a resposta, mas pode ser que eu esteja equivocado, então eu vou aproveitar o especialista aqui. Claro. Uma pergunta muito comum que os produtores fazem, Diogo. Sim. Vou instalar um sistema de irrigação localizada, normalmente por gotejamento, né? Eu instalo com o emissor virado para cima ou com a mangueira com o emissor virado para baixo? Eu digo isso porque já deu discussão interna com alguns profissionais. Não, é para baixo, não é para cima. Certo, então, né? Meu pensamento. Vamos ouvir aí. O que tu acha aqui? Não. Quer botar na parede. Tu vai dizer que tu é um especialista, sou eu? Não. Tem uma recomendação da fábrica, né? E eu vou explicar. Até tem a ver com essa questão da água aí, né? Não vai me dizer que eu sempre tive errado, cara. A questão da água e a questão do adubo que você coloca, do fertilizante, né? Que é a ideia do dripper, né? A gente chama de dripper, aquela pecinha que vai... Pastilha, né? Que vai assim. Gotejar. Pingador. Aquela pastilhazinha ali que fica de 30 em 30, de 20 em 20. É um dripper. Aquilo ali, a ideia dele é ficar em cima mesmo, porque a parte de cima. Que susto que eu levei, cara. Por causa da questão de decantar a sujeira no fundo. também. Dica-chave pra você, hein? E tudo que. Eu não sabia disso aí. Tudo que passa ali, que tem uma densidade maior que a água, ela vai passando por baixo ali e não pega no dripper, né? Mesmo que aquele dripper lá, ele tem uma tecnologia, assim, às vezes não parece, mas é uma tecnologia grande ali, né? Uma engenharia. Para que tudo que chega ali, algum gruminho, alguma coisa que tem alguma característica de juntar, porque, como nós já comentamos, tudo que passa pelo filtro é de 5 a 10 vezes menor do que o furo lá. Então, obviamente, assim, não era para estar entupindo. Mas ele passa ali, quando chega ali, tem um pré-filtro primeiro, né? Então, assim, coisa grande mesmo, que passasse assim por um problema na hora da instalação, que ficou uma coisa grande ali, já parava nesse pré-filtro. Mas uma terra na hora de instalar mesmo, né? Aí depois esses gruminhos aí, eles vão passar pelo pré-filtro aí, só que quando chegam nesse dripper ali tem um labirinto, né? Uns vértices assim, que a água chega com uma certa velocidade e aumenta muito a velocidade ali, cria uma turbulência mesmo, e esses grumos se desmancham.
E cria um canal preferencial com alta velocidade. Então, ele desmancha e já vai para bacia que sai ali a irrigação. Então, assim, inclusive, assim, tem diferentes marcas a gente tem muitas marcas hoje em dia de tubo gotejador, por exemplo. Só que tem umas que são mais eficientes na parte de não entupir, né? Que é metade do tubo gotejador, ele é o material, resistência, mas também não entupir. Mas é porque, assim, na fabricação, na engenharia lá, o material ele é mais pontiagudo, ele forma é um material melhor que consegue, que mesmo lá na fabricação, consegue ter essas pontas aí, essa engenharia para criar maior turbulência e aí expulsar a sujeira. E quando a gente fala daí da água, né, da qualidade da água, né, Diogo, é importante, que nem o ferro que você fala, né, ou uma ferro de irrigação. Se você deixar esse emissor virado para baixo, em algum momento do dia ali, pode ser que vá secar né, você não vai irrigar, vai secar esse resquício, essa sujeira. Então, se ele secar no labirinto, a probabilidade de ter o entupimento é muito maior. Então, porque, por na isso verdade, que a tendência é ele ficar para cima. Começa a ter menos turbulência. E aí, menos turbulência, aí vai indo, né, automaticamente. Vai sujando mais. Devagarzinho vai entupindo. E aí entra a questão do tamanho do dripper também, do tamanho desse labirinto, né? Quanto maior, mais... Só que daí entra também a questão do custo, né? Então, tu começa a trabalhar lá com uma versão de entrada do tubo gotejador, que o dripper vai ser pequeno, para ser barato, simples, né? Para ser barato mesmo, que é o tubo gotejador que o cliente vai usar 1 ano só, às vezes. Tem a procura, assim, tem vários perfis, né? Tem um produtor que vai pedir o tubo gotejador com a parede mais fina e com o menor custo. Aí você vai lá e atende ele com aquele tubo gotejador, porque ele vai usar 1 ano só, uma safra. Até porque tem muito a ver, depende o uso, né? Se for para ver uma safra de tomate, por exemplo, até a própria sanidade, de repente, é ideal usar só 1 ano, uma safra, para não passar uma possível doença para uma próxima lavoura, alguma coisa assim, né? Vai muito da filosofia de cada produtor. Às vezes o produtor, ele opta, em vez dele ficar investindo todo ano lá em emendas para ficar, né, resolvendo esse problema, ele troca ali. E a mão de obra de tirar, no final, ela pode ser rápida ali para trocar no outro ano, ou pode ser devagar para você... Agora, um cara que vai ter um morango semi-hidropônico, ele tem que passar toda a fita por dentro do slab. Ele já vai pensar, né? Um cara que tem uma rúcula semi-hidropônica, no slab, uma alface, ele já vai pensar em, às vezes, investir num tubo gotejador de melhor tecnologia para ele não ter essa mão de obra. As culturas em vaso ali também... Daí exatamente, aí tu chega ali na versão de entrada, né, como se fosse um carro, né, tem a versão de entrada ali, aí depois começa a ter uma parede de média e um dripper maiorzinho para algum local que seja terreno plano, né, e aí começa a ter para as culturas perenes, a gente fala de pêssego, ameixa, uva, que aí tu começa a trabalhar com tubos gotejadores de parede grossa, né, média a grossa, né, isso aí varia, a gente fala em 25 mil, 35 mil, né, milésimos de polegada, que é a espessura da parede. E aí, só que, onde nós estávamos comentando, aí o dripper começa a ficar maior, o labirinto maior, a tecnologia maior, ele já é mais largo, ele coleta água mais no meio, e aí começa a ter toda essa vantagem, porque daí a gente fala em tubo gotejador de 5 anos, de 10 safras, Só que assim, bem... Tem tubos gotejadores que a fábrica vai lá e diz, isso aqui é de 10 safras, que já estão há 15 safras funcionando, sem entupir. Ele, claro, depende muito da água, depende muito do quanto manejo, né? Não, e quanto usa, né? Porque às vezes a pessoa usa pouco também, né? Então ela acaba sujando dura mais, menos, né? Dura mais. E tá aí, falando em gotejador, né? O que é mais correto usar? O de 20, de 30 ou de 40? Nossa, isso aí é Não, esse é um assunto bem interessante, na verdade. Que já trouxeram esse tempo atrás. Quem decide isso, na verdade, é o solo, né? Pelo solo, não é pela cultura. Não importa o espaçamento aí que tu falou de espaçamento. Quando a gente plantava anos atrás rúcula, por exemplo, na nossa cabeça, se o pé de rúcula tá aqui tem que ter um buraquinho molhando ela. É por aí ou não tem nada a ver? Não. O tubo gotejador, ele forma uma faixa úmida. Você tem que trabalhar para ele formar uma faixa úmida. Aí essa faixa vai depender do solo. Um solo arenoso, eu tenho que diminuir o espaçamento entre os pontos de gotas ali, porque o bulbo que ele forma, a água tende a descer mais e ele é um bulbo mais estreito. Então, para formar uma faixa úmida, eu coloco um tubo gotejador mais... um dripper mais próximo do outro, 20 centímetros, 30 centímetros. É o que a gente usa hoje para irrigação de melancia, por exemplo, no solo arenoso, jaguaruna. 30 centímetros ou 20 centímetros.
Agora tu parte para uma maçã num solo argiloso, você pode trabalhar com 50 centímetros tranquilamente, porque ele vai pingar, vai gotejar ali e vai alastrando por solo ser mais arenoso, né? Em resumo, quanto mais arenoso, mais próximo tem que ser, obviamente, a cultura, né? Também. Vai interferir, mas assim... Tamanho de raiz também ou... Tamanho de raiz é interessante também, né? Que quando a gente fala em irrigação, a gente tem a ideia, uma regra de irrigar pelo menos 30% da projeção da copa. Então, quando a gente fala em algumas culturas que a copa... 30% da projeção da copa. O que isso quer dizer? Se a copa atinge 1 metro, você tem que fazer um bulbo de 30 centímetros. Isso, exatamente. 1 metro de... Não, 1 metro de largura. Ah, 1 metro de largura. Do raio da copa, vamos dizer assim. Entendi. Então, imagina, sei lá, se uma planta de... Não, a maçã mesmo, né? Vamos é falar... grande pra caramba, né? Hoje em dia é um pouco menos, né? Que hoje em dia estão fazendo um muro frutal e a projeção da copa ela é menor. Sim. E aí tá se usando bastante um tubo gotejador por linha de planta. Mas quando a gente fala numa macieira, naquele cultivo mais tradicional, se você colocar um tubo gotejador, e aí eu não quero dizer, assim, desencorajar o pessoal a colocar, né? Porque entre ter uma irrigação e não ter, é melhor ter. Sim. Mesmo que seja um tubo gotejador, né? Não é o ideal, mas ele já ajuda. Mas seria interessante para uma macieira, para conseguir... Porque um tubo gotejador gotejando, ele vai chegar no solo, ele vai abrir um bulbo mais ou menos de 25 centímetros para cada lado, 50 centímetros, né? Então, para ter 1 metro quadrado, que seria 30% dos 3 metros que geralmente uma planta atinge ali de metros quadrados, eu teria que ter 2 tubos gotejadores. Isso no caso na fruticultura, né? Mas daí a gente vai trazer mais para o nosso cenário da horticultura, ele tem que levar isso em consideração, né? Então, o cara vai fazer no canteiro, né? De repente, uma folhosa no canteiro. Ele tem que analisar, de repente, duas fitas é suficiente. Às vezes ele vai ter que fazer 3. Tem bastante estudo. A maçã é um caso de ter 2 tubos gotejadores, alguns produtores. O maracujá teve diferença também, estatisticamente falando, com 2 tubos. Tomate, geralmente, alguns já vi trabalhar com 1 e trabalhar com 2. Mas daí é porque já tem 2 ali, uma por linha de planta, né? Na casinha, né? Mas a maracujá, eu comentei aqui, né? A maçã já são culturas que têm um sistema radicular que é vantagem colocar 2 tubos gotejadores, ou usar a microaspersão também, né? Só que daí começa a aumentar um pouco o custo, né? De instalação disso, né? E também 2 tubos gotejadores, obviamente, é um pouquinho mais caro, né? Falando em custo. E falando em irrigação também, e a parte de molhar, a parte foliar e tal, é uma grande encrenque e divergência, por exemplo, em alguns tipos de cultura, né? Porque tem gente que fala que se não molhar por cima, a folha em si não resolve. No caso de um alface, já tem gente que gosta de molhar tomate por cima. Uma coisa que eles falam que faz sentido, mas abre porta para um monte de BO, né? De doença, esse ano de nós estamos instalando de... uma microaspersão. Um produtor que ele tem, acho que é Minas Gerais também, cultivo lá, e lá eles usam. Claro, tem muito a ver com a questão do clima, da temperatura alta e da melhoria da ambiência ali, né? A questão de, não assim, claro, tu aumenta a umidade, tem que aumentar o número de tratamentos, né? A parte fitossanitária. Sim. Mas, assim, de melhorar o cultivo com a microaspersão em tomate. Então, aqui na região, acho que deve ser o primeiro que tá fazendo. Aí a gente vai... fazendo aqui. Em Santa Catarina. A gente vai avaliar o que ele vai dizer, né, no final da safra. Valeu a pena, não valeu a pena. Prós e contras. Os contras a gente já sabe, assim, né? Mas vamos ver se vai ter prós, né? A parte de doença, né, Inácio? Eu acho que aí vem a palavra principal, que é o quê? Equilíbrio, né? Sempre eu vou ter prós e contras em qualquer sistema, né? Então, por exemplo, é campo aberto, é estufa, eu tenho que analisar isso. Mas uma coisa é fato, onde eu tenho um pouco mais de umidade, eu vou ter, por exemplo, uma incidência menor de praga, principalmente um trips, que é hoje um dos principais problemas hoje, né? Vetor transmissor de virose, seja para folhosas, seja para curcubitáceas ou para solanaceas, né? Então eu tenho que ter esse equilíbrio. Se eu tenho umidade excessiva, em todo o ambiente eu tenho fungo e bactéria aguardando a oportunidade, no momento certo, para entrar pelo estômago da planta e provocar uma doença ali, né? Todo produtor sabe o quanto que gasta, né, para curar, quando
tudo consegue curar. Não vamos falar de bacteriose, uma vez entra na tua planta, você não consegue curar. Você vai conviver com ela até o final. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio. Normalmente, né, a gente procura evitar o molhamento de folha. Né? A perda hoje de produtividade na maioria das culturas por doença é muito maior do que com pragas, né? Então, assim, nós temos vários clientes que cultivam, por exemplo, um sweet grape, um tomate grape em estufa, em vaso. Utiliza a nebulização, né, a microaspersão, para não só reduzir a temperatura do ambiente interno, né? Na estufa você tem essa possibilidade, mas também para você aumentar um pouquinho a umidade para você não ter tanto problema com trips, né? Dentro do viveiro. Então, são esses pontos que eu tenho que levar em consideração. Outro ponto conforto térmico, a questão de floração de algumas culturas também influencia, né? Então, às vezes molha por necessidade num lugar que não precisava molhar. Já tem um gotejamento instalado, mas mesmo assim, de vez em quando dá uma... Eu já vi caso do produtor se empolgar com a microaspersão, com a nebulização dentro da estufa, reduzir ali drasticamente, por exemplo, o controle de população de trips, ficou feliz da vida, e aí ele se empolgou com aquilo ali, quando veio ele estava perdendo a estufa dele por míldio. Entende? Então, de novo, é o equilíbrio, né? Eu não quero ter nenhum dos dois, então eu tenho que trabalhar num equilíbrio, né? É uma ferramenta, né? Tem que saber ser usada. Isso. E para quê? Que cultura? Quando? Conforto térmico. E tenho que ter planejamento para essa tomada de decisão, não simplesmente botar ela lá e sair ligando. E como o Diogo falou, também muito tem que se pensar, né? Como o pessoal praticamente do Brasil todo que ouve a gente, que assiste a gente aqui no AgroConecta, é a parte da região. A gente tá gravando aqui, estamos falando mais pensando no sul do Brasil, que teoricamente no verão o que é? Umidade altíssima e calor altíssimo também. Então, só o nosso clima já é um prato cheio para fungo e bactéria. Sem dúvida. Se você botar mais umidade na folha, você vai estar contribuindo mais, você vai estar tipo pegando um fogo e jogando gasolina, né? Agora, vai pensar num semiárido ou com umidade mais baixa, a região de São Paulo, outras regiões aí, pô, você botar um pouquinho de umidade, né? vai ser talvez até melhor para a planta, vamos botar assim, né? Em algum quesito, né? Sim. Acho que é mais ou menos por aí. É regional, né? Como você falou, faz sentido em algumas regiões, na nossa talvez não. Mas, como eu falei, tem conforto térmico para pitaia, por exemplo, que a gente faz com aspersão. Então, tem algumas culturas que caem bem, não dá problema, não geram problema. Até no próprio viveiro, por exemplo, às vezes, o que acontece bastante no verão aqui agora, tipo, a raiz está úmida, está molhado, só que está murchando um pouquinho, está muito abafado. Você pega a microaspersor bem fininho que a gente usa, pô, tu bota 1 minutinho lá, aquilo quase não molha, mas só o conforto que dá no ambiente, na folha ali, baixa temperatura. Eu acho que a mensagem, assim, né, para resumir muito disso, né, Léo? Eu acho que cada vez mais nós queremos o quê? Personalizar um produto para o que eu preciso. Então, quem vai usar uma irrigação, né, se aproxima de profissionais, de empresas que têm esse olhar. Não, e que já tem alguma experiência. Que procura ir lá na tua propriedade, que procura ir lá no teu viveiro, identificar aquilo que é a real necessidade, o que faz sentido para ele, né? Porque eu digo assim, nós que estamos no capitalismo, no segmento comercial, nós sobrevivemos de venda, não podemos ser hipócritas e falar que não. Sim. Só que eu quero vender para o Leonardo, para o nosso produtor lá no final, não uma vez, nós queremos vender hoje, amanhã e assim por diante. Mas acima de tudo, levar a tecnologia de ponta e com um custo-benefício para ele. E a solução que ele precisa em si, né? E justamente, ele precisa ter resposta, ele precisa ter retorno disso. Afinal de contas, tem que sobrar dinheiro no bolso. Então, assim, procure dois lados, né? ter profissionais que vão na tua propriedade, entender o que você precisa, para daí sim projetar aquilo que realmente faz sentido para ele, entende? Então, desde não ter um sub e nem um super dimensionamento de uma botobomba, de um sistema que ele vai fazer, né? Esse e é o assim ponto, por diante, né? entre outros fatores, né? Seja fazer a nebulização, seja a microaspersão, mas fazer aquilo que realmente faz sentido para ele, né? Senão ele vai ter um elefante branco lá na propriedade dele que não vai ser usado nunca, né? Essa questão da motobomba, assim, é bem interessante, né? Quando você não dimensiona, e isso começa lá na sucção da bomba, né?
tudo ali tem um sentido. O diâmetro da sucção, ela tá ali por um motivo. A engenharia da motobomba, porque o que acontece? Às vezes a sucção da motobomba, ela é 1,5 polegadas. Vamos chutar uma bomba de 3 CV aqui para dar um exemplo. Ela tem uma sucção de 1,5 polegadas. Aí o produtor acha que, é 1,5 polegadas, vou botar um tubo de 50 milímetros aqui, né? Ela é 1,5 polegadas. Ou pior ainda, reduz, né? Que daí isso aí seria o... Mata a bomba. Exatamente, também. E acontece bastante. Mas vamos dizer que ele colocou uma tubulação de 50 milímetros. E essa motobomba, vamos dizer que ela foi bem dimensionada. E ela é para 20 mil litros. A partir do momento que eu botei 20 mil litros em um tubo de 50 milímetros, a velocidade de entrada de água nessa motobomba, ela é muito alta. Ela passa o que a gente tem como referência técnico-econômica, né? Que seria, vamos dizer, 2 metros por segundo na sucção da motobomba. Vamos imaginar a motobomba, tem lá a válvula de sucção, né? E ali está chegando a água com muita velocidade. Isso vai acarretar um processo que a gente chama de cavitação dentro dessa motobomba. A água chega com muita velocidade, ali dentro é um sistema centrífugo, né, que vai jogar essa água para fora da bomba ali, né? Só que ali dentro é uma pressão muito negativa. É o mesmo que acontece quando, por exemplo, vai no Everest, né? Quanto maior a altitude lá a água ferve com 60 graus, não sei, 70 graus ela já ferve, né? Ali dentro da bomba cria uma pressão tão negativa, como se a gente fosse estar no Everest, muito mais, na verdade, que o Everest, que a água também evapora com temperaturas de 20 graus, por exemplo. Então, quando eu aumento essa velocidade, a água aumenta muito essa velocidade, porque a sucção está errada. E aí, essa água, ela vira vapor dentro da bomba. Às vezes, vai ter produtor aqui que vai se identificar que está dando um barulho de areia dentro da motobomba, né? Esse barulho, na verdade, não é areia, é a cavitação. É essa água virando vapor, porque ela está muito negativa, então ela aumenta de tamanho, e quando ela chega perto da carcaça ali, do caracol, né, que é a parte da bomba ali onde que joga a água contra ela, esse atrito diminui a velocidade. Então essa água que era um vapor, ela vira uma água de novo, um líquido, né? Então esse processo de explosão e implosão, com o tempo dá problema na motobomba. Então a gente começou com uma coisa assim que parece simples, mas que vai gerar um problema de cavitação. E aí o que acontece? Daí é outro um exemplo, né? Às vezes é uma motobomba que a pessoa liga uma vez por mês. Aí tu não vai sentir, né? Porque daqui 10 anos ela vai dar problema. Mas daí vai ter uma pessoa que tem um viveiro que usa todos os dias essa motobomba por 5 horas. E aí o que acontece? Daqui 2 anos ela vai dar problema. Não, minha bomba não tá rendendo. Claro, porque desgastou o rotor por causa desse processo de cavitação. Daqui 2 anos ele vai dizer, minha bomba tá dando problema. Mas também eu uso bastante, né? Só que na verdade não é questão de usar bastante, é porque ela tá com algum problema ali na hora de dimensionamento. E aí... Mas tudo isso porque a entrada, ela foi diminuída, é isso? É, assim, ó. Porque eu não sabia esse negócio que existe motor, a uma água... aula agora de... Não, essa aí que o motor evapora a água dentro, que coisa de maluco é essa, cara? Não, é bem... O que tu tomou? O que tem nessa bem interessante. Por essa eu não esperava. É um negócio que é legal, porque o que acontece? Existe essa engenharia da motobomba, ela tá feita ali pra mesmo que ela tenha 1,5 polegada, ela tem uma curva. Inclusive, essa curva, quanto de pressão, máximo, mínimo, tá escrito ali na motobomba. Sim. E ela tem que trabalhar dentro daquilo ali. Por isso a importância de manômetro, né? Esse aí é um erro clássico, é não instalar manômetro. Eu não faço nenhum projeto que eu não instalo manômetro. Isso aí, pra mim, assim, O que é manômetro? Manômetro é o reloginho aquele que vai medir a pressão do sistema. E aí, quando a gente faz uma entrega técnica, a gente já diz, essa motobomba aqui, ela tem que trabalhar de 20 MCA, né, que seria uma pressão, né, até 50 MCA. E avisa o cliente, tem que trabalhar aqui. Porque a motobomba, ela não tem inteligência. Hoje em dia ainda não tem, né? Tem chat GPT? Exatamente. Então, logo, assim... vamos pôr uma Alexa na bomba. Que é um outro exemplo. O produtor vai lá e compra o sistema e eu digo assim, você aqui vai funcionar com 5 aspersores. Daí eu vou embora. Daí no outro dia o produtor vai lá e abre mais 5 aspersores. E o que a bomba faz? Ela toca. Só que ela tá fazendo o quê? Ela não tem inteligência, então ela vai tentando colocar o máximo de água que ela consegue. Só que se a bomba é de 3 CV, ela começa a consumir 3 CV.1, 3 CV.2, 3, 5, 4 CV. E aí o que vai acontecer? Ela vai esquentar e vai desarmar. Aí então, ela não tem inteligência para dizer assim, eu não posso botar mais água porque... Não, ela vai tentar. Até chegar a esquentar. Se tiver proteção na parte elétrica, ela vai desarmar e não vai queimar. Agora, se tiver um disjuntor... Que o Chico que fez... se tiver um disjuntor lá, vai esquentar cabo, vai acontecer essa questão. Mas voltando para a sucção ali, né? Então, por isso da importância, né?
todos os equipamentos, quando se se monta uma motobomba, tem essa importância. A sucção é de 50 milímetros, é de 60 milímetros, ela tem um motivo para ser, quando projetado, né? Quando projetado, para ser daquela, porque tem um cálculo de velocidade de água que ela tem que chegar para não aumentar essa velocidade aí e acontecer dela baixar tanto, porque, né, seria talvez muito técnico, que a energia total é igual a energia potencial mais energia cinética, seria a energia da velocidade e a energia da pressão, né? Quanto maior uma, menor a outra. Então, quando eu aumento muito a velocidade, eu diminuo a pressão. E essa diminuição da pressão acaba que a água evapora. Como a gente comentou do Everest. E aí, evaporando lá dentro, tu não tá vendo ali, né? Se a bomba fosse transparente, você ia ver, né? Ela realmente vira um vapor, ou seja, aumenta de tamanho, e esse aumento de tamanho, ele ocupa espaço e acaba desgastando o rotor. E aí começa a desgastar. A posição vamos falar só da sucção, dá para nós fazer um podcast praticamente, né? Posição de instalação de sucção, que ela tem que ser bem de pezinho ali, a válvula para segurar quando é um reservatório, a distância entre o fundo do açude e em cima do açude, que tem que ficar com a água em cima da válvula, isso é calculado também. Porque se tiver uma vazão muito alta e a válvula estiver muito em cima, ela vai puxar ar. Puxar ar diminui a eficiência. Se tiver muito próximo do chão, ela vai puxar o lodo ali, né? Vai puxar para a bomba, vai entupir, diminui o rendimento. E se for no caso, no viveiro igual a gente, também uma coisa que eu vejo muito errado é a parte de alimentação da bomba. Quando é numa caixa d'água com motor, que não tem essa sucção de pegar lá do fundo, é a parte de alimentação, fazer muita curva, né? Porque a curva na parte de irrigação, essas conexões, isso tudo perde-se pressão, né? Sim. Ou de sucção, de alimentação, ou depois no pós ali da bomba, perde pressão, perde alimentação. Então o cara tá com a caixa d'água aqui, mas aí ela vem aqui, ele faz uma curva, daí o motor tá a 5 metros de distância. Isso também dá muita perda, né? Tudo isso é calculado. Inclusive, cada peça daquela ali, se quiser, ela tem um comprimento equivalente. Então, se uma curva é o equivalente a 3 diâmetros, vamos dizer, se é de 50 milímetros, ela equivale a 1,5 metro, digamos assim, de linha, se fosse uma tubulação reta. Então, você vai somando tudo aquilo ali e você calcula a perda de carga na tubulação. E essa perda de carga, né, o que seria, né? Toda tubulação, independente se for PVC, polietileno, ferro, aço zincado, toda ela tem uma perda de carga diferente uma da outra, porque a parede do tubo ali tem uma rugosidade, que isso a gente não enxerga, né? A gente pode até sentir, né? Se passar a mão, tem um tubo que é mais liso, outro menos, né? E aí tem, inclusive as tabelas que a gente usa para fazer o cálculo, tem essa diferenciação, né? Então, cada um tem uma rugosidade que não só por microscópio que seria ver, mas para a água passar por essa tubulação vai ter essa dificuldade, né? Então, quanto mais, por exemplo, o aço zincado, ele vai ser mais rugoso do que um PVC, que vai ser mais rugoso do que um polietileno. Então, assim, além, claro, dos diâmetros, tem outros aspectos na hora de calcular. Então, até que assim, interessante, né, que a gente começa a calcular de trás para frente, para saber qual vai ser a motobomba, né? Vai lá no emissor, pega as características que ele precisa, pressão, vazão, e aí vem vindo para trás ali na linha lateral, a linha telescópio, a linha que sai as linhas laterais. Calcular as perdas até... Vai calculando todo... Claro, hoje em dia tu faz o cálculo das linhas... Dos tubos, né? E aí depois bota um 5% ou um 10%, depende do tamanho do projeto, né? 5% ou 10% para as perdas de cargas localizadas, que a gente chama, que são essas curvas, o filtro ali. O filtro, na verdade, de catálogo ele tem, conforme a vazão, ele tem a perda de carga que ele gera, aproximadamente. As válvulas também tem, para essa que a gente comentou de abrir e fechar setor, ela tem a sua perda de carga de acordo com a vazão, né? E tu vai somando isso, no final chega numa pressão de trabalho. Essa pressão de trabalho, mais a vazão ali, você vai lá no catálogo e escolhe a motobomba correta. E isso é muito importante, né? Porque muitas pessoas falam, eu quero uma bomba de 3 CV. Porque o meu vizinho tem. Não, e 3 CV, se eu pegar aqui nas minhas coisas aqui, deve ter uns 50 bombas de 3 CV. Porque cada uma tem uma característica, cada uma tem uma pressão, uma vazão. Mais muda tipo assim, porque a gente vê muito isso, né, Inácio? Tipo, meu vizinho tem uma bomba ali que toca, ela tem 7 CV, eu quero uma igual. Mas por que é igual? É aí que eu quero saber de ti. Quais são as características de uma bomba que não é só CV? Eu acho que CV é o que menos importa ou não? Eu tô enganado.
E aí, meu amigo, minha amiga, o que você está achando desse episódio? Assunto inédito aqui, com muita informação prática para você aplicar e virar algumas chaves no seu agronegócio, sanar problemas que estão acontecendo ou até para começar uma produção com o pé direito, com um projeto como você está vendo aqui. Então, não se esquece, não é inscrito no canal do Léo Viverista, clica aqui embaixo, se inscreva, ative a notificação para não perder nada que a gente traz aqui de valor para você, de conteúdo que vai mudar a sua produção e o seu modo de ver. Beleza? Sem mais papo furado, bora continuar o episódio. Não, até o CV, geralmente, em relação à lâmina que se aplica numa área, ele tem lógica. Por exemplo, 1 hectare, ele vai precisar, assim, de 2 CV. Isso é uma média, né? Para uma irrigação, para o gotejamento. Mas onde que eu quero chegar? Tudo começa, que é aí que tem uma diferença do vizinho para o outro. Porque o vizinho, ele pode querer... Porque quando tu chega... A primeira coisa que tu teria que saber, uma das primeiras coisas que teria que saber, é quanto tempo esse produtor tem para irrigar aquela área. Porque a partir do momento que quanto maior... Uma regra também. Quanto maior a lâmina que eu aplico por hora, maior é o custo do projeto. Se eu quiser colocar 10 milímetros por hora, esse projeto vai ser mais caro do que um projeto de 3 milímetros por hora. Então, assim... O produtor que disser assim, eu quero irrigar rápido isso aqui, porque por algum motivo. Beleza, você vai pagar Quanto mais custo, rápido, mais caro. Você vai pagar um custo para molhar mais rápido. E aí entra, né, então essa é uma questão, né, do tempo que ele pode. Quanto mais, e aí começa a entrar assim, se ele pode mais tempo, é melhor. No caso é melhor, porque daí ele consegue botar uns emissores menores e emissores mais eficientes. E aí tudo isso vem vindo numa motobomba menor, consumo de energia, rede elétrica. Tem regiões que nem tem, assim, uma rede que suporta motobombas maiores. Então, às vezes, isso aí já é um restritivo que você vai ter que, né, chegar lá e ver... Ir para um estacionário, ir para um trator, né? Isso mesmo. Sim, mas de modo geral, pensando em bomba, é melhor subdimensionar ou superdimensionar? Ou seja, que pensar em botar uma bomba menor para não gastar tanto e tal... Ou uma bomba maior para garantir? Para sobrar para o futuro. Para sobrar, vai que precisa. Mas quando se faz um projeto, já tem que estar pensando se vai ter expansão ou não, né? Faz parte do protocolo ali de fazer um projeto, é perguntar se ele vai ter expansão esse projeto, não vai ter, né? Claro que às vezes o produtor não sabe, né? Mas dizer que é melhor botar uma motobomba sobrando, você pensa que se não fizer nada, você está usando uma motobomba de 2, 3 CVs a mais ali a vida inteira consumindo mais energia, né? Então, talvez não seja interessante. Eu acho que tem que partir que o ideal é dimensionar, né, o que o produtor precisa, de acordo com as características, com que... De repente o cara pensa assim, não, eu tenho perspectiva de ampliar, mas daqui 5 anos. Daqui a pouco não faz sentido ele... gastar 5 anos a mais de luz. Isso mesmo, tem isso também. Entende? Ficar pressurizando daqui a pouco o sistema, comprometendo de alguma outra forma, aumentando o teu risco por um raio numa região ali, sei lá, alguma coisa. Ou, por exemplo, eu sou do interior de Anitápolis, a capital do chuchu e do brócoli, né? Cai luz lá com frequência. Daqui a pouco queima uma bomba dessa, uma bomba grande ali, opa... Entende? Então... Mais custo. A gente sabe que no interior tem muito disso daí, entende? Então, às vezes... A própria rede elétrica em alguns lugares, uma rede fraca com oscilação de Sim, como é que chama ali? Queda de tensão. Isso. Com a tensão oscilando, a rede, as 3 fotrifásicas, né? Uma tá baixa e dá problema, queima motor, queima coisa, então... Tem tudo isso aí também, né? E por isso a importância de um painel também bem montado, né? Para proteger a motobomba, né? Que essas quedas de tensão, aumento de amperagem porque rompeu algum tubo ali, né? No momento que rompe um tubo, a motobomba vai, como a gente sabe, né? Vai tentar aumentar a vazão, vai consumir mais amperagem. Então, se tem algum artifício ali que segura isso aí, a hora que vê que aumentou, desarmar, né? Já ajuda na proteção. É bem, bem importante. Mas, de modo geral, na parte de dimensionar, subdimensionar ou superdimensionar, eu acho que nada mais certo, né? Pelo que você está falando pra gente, é buscar o projeto, é buscar para que é, como vai ser, fazer o caminho de trás para frente, né? Por exemplo, do aspersor, a rede, para daí dimensionar a bomba e ver a real necessidade, eu acho, né? Mais de trás para frente mesmo seria estudar o solo, para depois fazer o manejo, a cultura, para depois escolher o emissor e aí depois dimensionar, né? Projetar.
Na verdade, isso tudo já faz parte do projeto, né? Que o certo, vamos começar lá do princípio. Eu precisaria fazer uma análise física do solo para eu saber a curva de retenção de água desse solo. Então, para eu conseguir manejar depois, né? Se faz isso, na realidade, né? Quer dizer, algumas regiões fazem, né? Que o podcast vai pro Brasil inteiro. Sim, Mas sim. Santa Catarina não tá sendo feito, né? Para falar a verdade. Que daí, tu tendo essa curva de retenção, tu sabe quanto que teu solo consegue absorver de água, né? Que ele é a gente chama de um armazém de água, né? Uma caixa d'água. Então, existe um ponto lá onde que a planta não consegue mais absorver, que é o ponto de murcha permanente. E tem a capacidade de campo, que é o máximo de água antes de começar a perder essa água, né? Que é o que ela retém sem perder. Nesse caso, solos arenosos, né? Para exemplificar, um solo arenoso, ele não consegue segurar muita água. Então, não adianta eu colocar um sistema de irrigação lá, ou na hora de projetar, que vai colocar uma lâmina muito pequena, que vai ter que ficar setorizando muito, porque ele consegue absorver, né? Sem escorrimento, né? Inclusive, escorrimento é uma coisa que na irrigação não poderia existir, né? Escorrimento seria molhar Sobra, demais. né? Sobra de água, né? Empoçar e escorrer. Escorrer e levar os adubos embora. Assim, é coisa que a gente não pode nem ver, né? Porque acontece que tu joga uma gota lá num solo, geralmente sem cobertura, né? Num agregado do solo, esse agregado, ele é um agregado, ele vira 2, vira 3, acaba que dá um selamento do solo, e aí mesmo que bate em cima daquilo ali Forma o famoso cascão que o pessoal fala. Irriguei lá, ou choveu e formou um cascão. É justamente um cenário isso, terrível, né? É uma gota muito grossa que transformou solo descoberto. Aquelas partículas médias em muito fina e formou aquele cascão. Eu tenho que ir lá irrigar de novo, porque senão não vai germinar uma cenoura, uma cultura que ele fez semeadura direta. Então, é manejo de irrigação. Às vezes, São Pedro não ajuda, né? Mas se eu tô colocando a água lá, que seja da maneira correta, né? Essa questão do dimensionamento é um ponto importante, porque me veio algumas memórias aí, né? Às vezes, o produtor tem lá o vizinho que tá com uma motobomba lá, sei lá, o cara descontinuou, foi pra cidade e ele tá vendendo lá as coisas dele. Aí ele faz um preço especial lá de uma motobomba. E o cara vai lá e compra. Aí ele chama o engenheiro lá, o engenheiro agrônomo, para fazer o projeto. Ele fala, eu tenho essa motobomba aqui. Faz o projeto para adequar o projeto à minha motobomba. Às vezes é possível de você adequar, mas qual que seria o caminho correto primeiro? Primeiro, entender se faz sentido ele ter aquela motobomba, né? Então, eu já vi vários casos, né, de colegas passados na empresa que, cara, o cara teve que deixar aquela motobomba lá de escanteio e teve que ir atrás de uma outra e muito menor, ou maior, entende? Então, assim, às vezes não vale a pena você pegar e sair comprando aquilo que você acha que é o correto. Eu brinco assim, não adianta você ter uma Ferrari, né, baixinha, se você vai precisar de uma caminhonete 4x4. Então, às vezes, o cara comprou ali uma Ferrari e não serve para ele. Né? Ele precisa um ninho 4x4. Eu acho que é um grande desafio pensando nisso também, eu tava lembrando, são, de novo, né, voltando a produtores que são mais nômades, né? Tipo, ele planta tomate, pimentão, berinjela, e aí ele tá aqui agora, ele muda para lá, depende da safra, depende da região, o terreno que ele arrendou. Como é que faz isso aí, cara? Porque, pensando nesses casos, ele não pode cada ano comprar uma bomba. Isso. Ou cada ano ele pode fazer um projeto de irrigação, pensando naquele relevo, naquele solo, tudo isso que vocês falaram. Mas ele não pode ficar comprando também os canos, a motobomba, todo ano, toda safra, né? E voltando ao superdimensionamento, o que pensar em relação a isso? Não, daí existem motobombas que tem uma curva característica, a gente chama, que a faixa de trabalho dela é bem ampla. Aí você consegue trabalhar ela com vários, mesmo assim vai ter reguladores de pressão, vai ter, porque né, mudou de um ano para o outro, vai ter reguladores, vai ter registro que a gente vai conseguir fechar ali para manter aquele manômetro lá que a gente comentou antes, do reloginho dentro do que a bomba faz. Esse é o principal. Mas o que acontece é isso, ou quando é muito nômade assim, a pessoa tem uma motobomba a diesel, por exemplo. Aí consegue trabalhar um pouco na aceleração, acelera ou desacelera, que também tem algumas consequências. E seria essa parte da motobomba. Mas o sistema em si, geralmente, você consegue trabalhar com ele
Desde que, por exemplo, você mudou para uma área, se a pessoa conseguir chamar um técnico para redimensionar aquilo ali, é melhor, né? Porque vai mudar ali algumas coisas, mas claro, mantendo a motobomba, mas ajudando na questão de manter ela dentro das características que ela foi feita para... É porque eu entendo assim, né? Eu pego, por exemplo, aqui a nossa região aqui da Grande Florianópolis, o produtor de folhosas, que ele, né, naturalmente ele precisa de irrigação. Mas ele tem ali 5, 10 hectares que todo ele planta ali no decorrer do ano, faz 4, 5 ciclos. Mas ele aos poucos, ele também fica expert naquilo ali. Então, ele tem um sistema ali. É mais quando ele realmente vai para uma área desconhecida. Sim, é mais dificuldade. Então, isso, assim, a gente fala que tem que ter o correto dimensionamento, mas também tem uma lacuna para você trabalhar entre... É que às vezes até o ideal para baixo até o máximo. Tem esses reguladores, termo, né? sensores, para te dar essa margem de trabalho melhor, né? Mas sim, quando o negócio é fixo, né? Aí sim que o projeto ele tem que ser bem estudado, porque vai ficar todo o tempo ali aquela motobomba, se estiver errada, trabalhando errado. Se estiver certa, né? Trabalhando certo. Sim, sim. Então é nessa parte que é muito importante, né? Eu acho que nada como dimensionar mais perto possível da necessidade, né? E pensando agora em aspersor, vamos olhar um pouquinho mais para viveiro de mudas, assim. Vamos contar um caso prático, vamos ver se tu... Vamos ver o que é. Vamos ver onde é que tu vai parar. Mas assim, eu, sinceramente falando, eu sou bem cético em relação ao que fala numa ficha técnica do microaspersor. Por quê? Eu tô falando de prática, porque eu já peguei a especificação técnica dizendo que o microaspersor ele era para funcionar num raio de X metros, 3 metros, então você bota cada 3 metros e tá tudo certo. Eu já fiz isso e deu totalmente errado. Por quê? Porque ele dava muito furo, ele era para molhar um no outro pelo raio, não sei o quê, até que a gente, pela cara e pela coragem, foi redimensionando, aproximando eles. Dizer, o que é o redimensionamento, você aproximou. Fui aproximando, de 3 metros eu trouxe para 2,5, melhorou um pouco, mas ainda estava ruim na minha visão prática. Trouxemos para 2, melhorou mais ainda, até que trouxemos para 1,5. Nossa Senhora. 1,5. E não era excesso de pressão, que pulveriza gotas, não tem essa possibilidade. Cara, aí que tá. Pode ser por isso, porque na minha visão prática, tô falando na prática, não na teoria, e não sou técnico disso, eu tô falando da minha vivência. Não. Na minha visão, para viveiro, até um certo ponto não pode chegar num excesso, virar uma nebulização, mas a gotícula, quanto mais fina possível e funcional, mais parelho molha a bandeja. Dependendo do tipo de cultura, ela tem mais facilidade também para penetrar, né? E tem culturas que elas têm um sistema foliar ali que até evitam a entrada da água, né? Que é um... Então, na prática, pra gente lá, quanto mais a névoa que cria no ambiente e mais fino, ela vai descendo mais parelho, porque ela meio que vira uma névoa na estufa toda e vai descendo e molha a bandeja um pouco mais parelho, na nossa realidade. Entendeu? Também já usei vazões maiores, menores, e também comecei com a vazão um pouco maior. Tem umas empresas que trabalham por cor, né? Sim. Alguma coisa nesse sentido. Começamos com vazões maiores, gotas maiores e tal. E também tinha mais dificuldade de molhar, dava muita falha, como é que a gente chama? Como é que eu posso falar aqui? Desuniformidade, muitas manchas secas. Conforme a gente foi diminuindo a gotícula de água e adensando, melhor ficou. Por aí não, eu tô totalmente errado. Não, é assim, mas realmente, o que a gente ouve falar por exemplo, se você coloca um microaspersor que ele tem um diâmetro, um raio de 3 metros, coloca ele ali a 3 por 3, ele era para ter uma uniformidade, assim, de 100%, praticamente, Foi o que a gente fez. Isso. E aí, se na prática não está acontecendo, claro, só que tem que estar dentro da pressão também que a fábrica diz, né? Então, talvez está com muita pressão. Provavelmente não estava. Esse é um problema que daí esse eu já tive com clientes também, de excesso de pressão, e aí acaba que a gota pulveriza e ela não atinge o raio.
E aí, claro, daí o o catálogo... excesso ou a falta de pressão também, né? Daí o catálogo já não conta, porque vocês vão estar botando os 20... Olhando pra trás, a bomba também não foi dimensionada, então tava tudo errado. Foi pegar a bomba não, mas que tava lá. Essa bomba, então, tava gerando uma pressão maior do que deveria. Isso é uma possibilidade. Mas na prática se vê diferenças na relação, mas se busca, assim, o máximo fazer tecnicamente que vai ficar o máximo parecido também com o que deve acontecer. Esses detalhes aí acontecem. Porque, assim, Diogo, um pouco de falta de informação, de repente, minha também. Mas, assim, hoje, num microaspersor, num aspersor, né, depende de cada fabricante e tudo mais, mas eles também vêm um percentual que é o da efetividade dele, né? Por exemplo, um microaspersor... Um fabricante tal, se você dimensionar de maneira correta, ele vai ter 95% de uniformidade. Sim. Então, eu via muito, né? Por exemplo, caçador, o pessoal do tomate e da cebola, não, da beterraba, da cenoura. Eu quero um mais barato, né? Pelo preço só, né? Ele vai pelo preço, entende? Ele não estava olhando a uniformidade daquele aspersor, entende? E o microaspersor da mesma maneira. Então, eu vejo que, por exemplo, na produção de muda, né? Que é muito você tem um espaço também. em metro quadrado menor, porque você tem muito mais tecnologia por metro quadrado ali entre semente, do cavalo, do cavaleiro, do teu trabalho, do substrato, da estrutura. Então, você quer produzir bem. Então, assim, tem que investir em algo... Cara, se eu tiver um microaspersor com 100% de uniformidade, que eu acho que não existe, né? 99, 95, não sei quantos por cento. Quanto maior a taxa de uniformidade, melhor. E aí, para isso, eu tenho que fornecer os parâmetros para que entregue essa uniformidade. Tem isso, né? Tem um microaspersor que ele não vai nunca chegar no 100%. Então, não adianta tu insistir, né? Assim, não tô dizendo que o teu é esse. Mas tem aspersores que não adianta investir, né? Agora, tem outros tecnologias mais novas aí que estão conseguindo atingir uma uniformidade boa. E isso aí entra também na questão de uniformidade, importante. Mas, por exemplo, uma pastagem, tu não precisa ser tão uniforme, né? A pastagem é rústico, tu não vai ver aquelas... Como tu pode ver numa bandeja, né? Num viveiro. Tu pega uma alface, começa a ter que melhorar nessa questão de uniformidade. Aí, sim, como o Inácio comentou, vai do material... desse aspersor, vai do tipo de difusor que ele tem ali, que vai melhorar, vai do projeto na questão de estar dentro das normas que o aspersor pede, né? Espaçamento, vazão, pressão, né? Que a fábrica diz, esse aqui tem que ser 90%. E tanto é quando a gente calcula uma lâmina, que tu vai dizer assim que esse projeto, e é importante sempre falar pro produtor, esse teu projeto aqui, ele tá com 4 milímetros por hora de chuva. Uma chuva de 4 milímetros por hora. Isso já é calculado, dizendo isso, pensando na questão da uniformidade. Se ele tem 90% de uniformidade, eu vou ter que aplicar 5 milímetros para ele chegar, chutando, né? Para ele chegar naqueles 4 milímetros e pouco que eu preciso. Que geralmente a gente tem várias formas de manejar a irrigação, né? Mas, por exemplo, por clima, você sabe lá que no teu local lá evapotranspirou os 4 milímetros, então você vai repor aquela água ali, né? Só que quando você repor aquela água ali da evapotranspiração, você tem que contar que você tá com um sistema lá de 70%, então você não vai colocar você vai ter que colocar mais tempo para conseguir chegar naqueles 4 milímetros, né? Com uma uniformidade menor, mais tempo, por isso que assim é importante botar uma uniformidade boa, porque também é menos tempo irrigando, né? E qual que é a uniformidade, assim, dos microaspersor mais... tecnificado ou melhor? Uniformidade é assim, qual é o melhor, né? É o gotejamento. O gotejamento, ele é 100% uniforme. Você não perde água. Ele cai, digamos, é na veia, né? Sim. Sai direto ali no slab ou É um acesso. Exatamente, é direto. Hoje em dia ainda tem gotejamento enterrado, né? E aí, imagina, aí sim, é na veia mesmo da planta. Isso é uma tecnologia que está sendo bastante utilizada já, na verdade. Já tem protocolo, já está funcionando. Não é a nossa realidade, né? Mas já existe. Então, digamos assim, esse é o melhor de todos, né? Porque daí ele tá ali, não perde nem por evaporação, né? Que a água tá lá embaixo já, né? E tá direto na raiz. E aí depois o gotejamento normal, né? Que a gente conhece. Aí depois a microaspersão, por ser que a gente considera uma irrigação localizada, você tem menos perdas ali, consegue fazer... Mas até assim, uma microaspersão eu posso fazer errado e ela não ser eficiente, né? Então... ela, assim, numa escala, ela é mais eficiente, se colocada corretamente, ela vai dar 95%, 90% de uniformidade, menos que isso, assim, 88%, ali a gente já está chegando no limite, né? Menos que isso já não considera... É algo de errado. Não considera um projeto, né?
E a aspersão daí vai depender um pouco também, assim, ó, se eu vou utilizar para pastagem, eu consigo trabalhar com um aspersor ali dentro de um 80% de... Assim, na literatura antiga se falava em 70%, mas hoje em dia não se fala mais 70%, se fala em 80%. Então, 80% de uniformidade para uma pastagem tá interessante. Assim, para exemplificar, né, para não ficar nenhuma dúvida, a uniformidade é a quantidade, é uma medida, assim, ó, de toda a área de irrigação ali que tá sendo aspergida, ela recebe a mesma quantidade de água. Quando ela recebe a mesma quantidade de água, ela é 100% uniforme. Então, perto do aspersor, lá no meio do negócio, entre os aspersores, todos os lugares estão recebendo a mesma nas bordaduras. A mesma lâmina. Esse é um projeto 100%. Aí tu vai diminuindo isso a partir do momento que ele vai ficando aquela posição lá que é uma intersecção entre os aspersores, está com 3 milímetros e mais próximo do aspersor está com 4 milímetros. Então já é um projeto que não está 70%, né? E é até interessante falar sobre isso, né, no aspersor, né, que as pessoas às vezes acham, né, tu tá vendo lá o aspersor, tá molhando só lá na ponta, né, ou um canhão, né, só que na verdade é porque aquela área de atuação daquela ponta é muito maior, né, para dar toda aquela volta, né, é muito maior do que ali perto do aspersor, então ali tem que ser menos água mesmo, né. Porque vai molhar... E aí vem de 10%, encontro né? ao que tu colocou sobre você... diminuiu o espaçamento dos microaspersor, essas gotas ficaram mais... demorou mais tempo para ela cair, então ela ficou vamos assim, no ar, e aí ela foi se distribuindo, por isso que você, né, teve um olhar mais clínico e vê que você teve uma melhor uniformidade, né? De repente, por um dimensionamento ou da motobomba, ou né, algo que não entregou aquela uniformidade do microaspersor, né? Então, você conseguiu reduzir, né, aumentar a tua uniformidade, reduzir o teu problema, né, diminuindo o espaçamento. Você resolveu o problema, né? Mas, de repente, assim, ali num caso desse, você vai gastar muito mais com aspersor, com tubulação, que não precisava, porque você não está usando o máximo da eficiência da tecnologia que você tem ali. Compensando uma falha de projeto com superdimensionamento. Usando mais produto, mais cano, mais microaspersor, né? Nesse caso... Você meio que exagerou ali, né? Aí, claro, exagerou, deu certo. Mas o certo era não precisar fazer esse exagero, né? É que não tinha o Diogo na minha vida, né, cara, ainda. Não, acontece. Vamos resolvendo, né, aos poucos. Mas nunca é tarde pra aprender, né? É porque também, assim, a gente, né, Inácio e Diogo, eu me coloco no lugar do produtor... Porque a correria é muito grande, cara. Tu quando decide fazer alguma coisa ou acontece algum problema que precisa resolver, muitas vezes é para ontem. Tu pega o que tu tem à tua disposição, tanto do aspersor quanto da bomba, a própria né? Revenda próxima, às vezes tu não tem nem acesso, dependendo da região, não tem, né? Tem que chamar. A gente que é muito privilegiado ainda, porque tem outras regiões aí que viveristas do Nordeste, por exemplo, vem falar comigo... Daí, qual as pessoas que tu usa? Eu mando uma foto. Vixe, cara, eu rodei aqui tudo e não achei. E é importante assim, né, Léo? Por exemplo, tô indo para 20 anos de formação. Eu me considero, cara, eu não entendo nada, literalmente, de irrigação. Eu entendo de molhação. Irrigação eu entendo muito pouco. Então, assim, quando que a Mercoagro teve a virada de chave? Da mesma maneira como a gente gravou aqui o podcast sobre os drones, sobre o substrato... a Mercoagro virou a chave quando ela passou a ter equipes especialistas naquilo que fazem. Nas áreas, então, assim, hoje, na nossa atuação, nos nossos clientes, surgiu o Leonardo, ele tá com uma estufa nova e precisa instalar um sistema de irrigação. Cara, eu posso ser muito bom no que eu faço, mas eu não sou especialista em irrigação. Diogo, cara, tem que agendar uma visita lá no Léo, no produtor tal, e... conversar com ele, entender a necessidade dele para fazer o projeto para o cliente lá. Então, é assim que a gente trabalha. E eu acho que, assim, é uma dica para, né, para qualquer empresário, produtor, né, ter do lado pessoas que realmente entendam daquilo ali. E nós estamos rodeados de muitos bons profissionais. Vai ter o cara que atende você lá, que ele é muito bom na semente, vai ter o cara que é muito bom no substrato, vai ter o cara que é muito bom na irrigação. Nós precisamos estar rodeados de bons profissionais nesse sentido, para que façam bem aquilo ali. Então, é diferente do que eu acordo todo dia pensando em várias coisas, e o Diogo, que ele acorda...
né, de manhã cedo ele já está pensando, a vida dele é irrigação. Se nós pedir para o Diogo aqui sobre moléculas de defensivos utilizados para controle de fungo... Ele mata tudo. Ele, entende? E assim por diante. Então, isso é muito importante, sabe? Eu posso ser bom em uma série de coisas, mas eu ser especialista naquilo que eu faço faz muito mais sentido, sabe? Totalmente. E geralmente, né, quem trabalha com irrigação não tem como trabalhar com outra área, né? Porque entra na parte da engenharia ali e vai, né? Não tem como ser bom química, física... e não tem como ser bom em irrigação tudo, e ao mesmo tempo... não dá. Quem é bom em tudo não é bom em nada, igual o pato, né? Ele tem pena, tem tudo, mas não voa, não nada, não anda. Nada faz direito, né? Até voa, mas não... Não muito longe, né? Mas eu acho que você comentou, tá interessante, falar. Você comentou do Nordeste, né? E não tem esse material aqui. Aí entra também uma coisa que o Inácio falou, né? O profissional que vai lá, que é especialista, né? Mas o material, o produto também, né? Porque daí... eu não vou oferecer um produto lá que eu sei que ele vai ter desgaste, que vai desbalançar, que um aspersor, por exemplo, um microaspersor. Se você colocar no Mercado Livre da vida, vai ter um aspersorzinho lá, bem parecidinho, que ele faz quase a mesma coisa. Só que o material dele, por exemplo, os microaspersores, o material geralmente deveria ser poliacetal. É um material que resiste àquele atrito, que fica ali, né, girando o dia inteiro, né? Ele tem que resistir aquilo ali, né? Agora eu posso comprar o parecido lá, que é um polietileno, que é o mesmo material de uma mangueira, por exemplo. Qual tu acha que vai durar mais, né? É o poliacetal. Então, tem essas questões também além do projeto, com certeza, importante, mas vamos lá, material, bem... Claro que quem vai fazer um projeto já, pelo menos, se predispõe a colocar um produto bom, né? Porque o seu próprio... Deveria. Deveria, né? Pelo menos. E isso vai fazer total diferença lá no projeto, no valor do investimento também, dele, né? É um negócio muito pequeno, né, Diogo? Porque se tu olhar ali, eu sou leigo, se eu pegar e comparar esse microaspersor às vezes não tem da mesma coloração ali, que, né, alguns separam por cor, né? Esse daqui que é poliacetal e esse aqui que é, sei lá, material B. Cara, eu vou pelo preço, né? Se eu não sei, se eu não tenho essa informação. Então tem que ficar muito ligado, também, né? Eu digo assim, que não existe almoço grátis, né? Um aspersor, por exemplo, né? Você olha um aspersor, ele tem que ser mais denso, ele tem que ser pesado. Existe hoje o aspersor mais vendido no Brasil, não é um aspersor bom. Ele é vendido porque ele é barato. Não vamos falar... Acho que eu sei qual que é. Mas o que acontece? Tu pega aquela mola de... Um aspersor são duas coisas que tem que olhar. Material, então essa densidade e o material que resiste a esse atrito. Vamos falar de um aspersor que seja de impacto. O aspersor normal, que eu acho que o pessoal conhece. Vai ter o atrito ali, né? Então, se o material é bom, vai ficar tendo atrito por muitos anos, né? Se não é bom, vai atrito no eixo ali, vai desbalançar e daqui a pouco esse aspersor já vai ser descartado. Não olha mais nada. Vai ser descartado. E a mola? Então, material e mola. A mola é 50% de um aspersor, porque essa mola quebra se ela não é boa, né? E já as outras molas são de qualidade. Então tem isso também, né? Não é só projeto, às vezes o cliente... Só que assim, os que são bons, eles já estão, sabe, sendo bastante comercializados, tá ficando legal. O produtor tá vendo isso, daí entra um pouquinho da vantagem do vizinho, né? Eu vou copiar o vizinho, mas às vezes copia o bom também, né? Não só a parte... Não só a parte, mais ou menos. Só a parte ruim, né? Então... Mas é o fato de, às vezes, a gente tá tão dentro do mercado. Por exemplo, eu nunca tinha me tocado nessa questão do atrito. Agora, você falou a verdade, o plástico fica lá rodando, acho uma peça na outra, o plástico não derrete. Não... Alguns têm cerâmica também, né? Tem eu escolhi os bicos que eu uso hoje lá, o microaspersor. Um dos pontos que eu usei foi por causa da parte de manutenção. Por quê? Desmontável. Porque o que eu usava antes era mais barato, era parecido, funcionava mais ou menos. Só que para limpar, porque sempre topa um pouquinho, uma coisinha assim... Era um trabalho para desmontar, não tinha como, tinha que desmontar com ele ligado, era um BO. E o que eu uso hoje, tu desmonta ele certinho, tira a parte, se tu quiser desentupir só ela, ou quiser substituir a parte interna depois de desentupir no galpão com mais tempo. Hoje em dia as principais fábricas têm essa característica, assim, de ser bem modular. Aí você consegue comprar só uma parte, você consegue limpar, como você desmontar, né? Tanto é que nem se compra mais um aspersor completo, tu compra várias peças, e daí tu vende pro cliente
Só o que é realmente necessário fazer a substituição, né? Não, ou até mesmo quando vai vender mesmo, tu não tá vendendo um microaspersor, tu tá vendendo uma baioneta, um microtubo, um estabilizador, depois um corpo e... E a pergunta que não quer calar, Diogo. Irrigação automática ou manual? A gente falou isso no início, depois da automação. Como é que funciona na prática, cara? Eu prefiro, assim, não cravar, né? Mas, obviamente, vai depender muito da realidade do produtor. Como a gente comentou aqui também, as novas gerações estão buscando essa parte da automação, então, e está tendo recurso, tanto dessas políticas públicas que a gente comentou, então, assim, está valendo a pena investir. Claro que você comentou um negócio bem importante, as lavouras nômades, né? Tem lavouras que melancia, tomate, você planta num ano, no outro ano você troca de área, né? Essas lavouras, para essa realidade, talvez a parte de automação não é tão interessante. Agora, para uma estufa, meu Deus, uma estufa tu deveria, dentro da viabilidade econômica, colocar injetor de fertilizante, colocar automação com sensor, então ele vai irrigar ali conforme a demanda realmente, né? E outra que é muito mais mais confiável, às vezes, um sensor lá, o sensor correto, né? No substrato correto, do que você, às vezes, pode esquecer, ou, se surge um compromisso, tem que sair correndo, o sensor vai estar ali, ele trabalha 24 horas, né, por dia, e ele também te passa os gráficos num software ali que você vai entrar, e vai ter ali o que aconteceu naquele dia, se deu alguma falha, né, você consegue monitorar. Então, vai muito da realidade. Se for essas lavouras nômades, vai ter que ser um manualzão ali, né? Se for viveiros, é uma realidade que você mesmo já sabe, né? Vale muito a pena. Lavouras, morango, muito fácil de automatizar. Deveria ser automatizado. Claro, vai depender da realidade, do tamanho do produtor, se ele está começando agora, né? Tem várias coisas. Um bem interessante que eu já fiz, e é meio normal, assim. Produtores maiores perdem muito tempo limpando filtro, por exemplo. O filtro, né, do sistema. Só que hoje em dia existem filtros automáticos. Então... Filtro automático? Filtro automático. Que ele vai fazer a limpeza sozinho. Exatamente. Ele faz um processo de abertura de válvulas em que inverte o sentido da água e faz a retrolavagem, que a gente chama, né? A partir nesse filtro vai existir um sensor que ele vai medir uma pressão. A partir do momento que chega numa pressão maior do que deveria ali, porque a água está tendo dificuldade para passar, ele aciona esse processo de retrolavagem. Eu sei de produtores que o filho dele passava, assim, muitas horas lidando com o tal de filtro. E a partir do momento que automatizou isso, ele sobrou para fazer outros serviços, né? É muito caro isso aí, não? Não. Depende, tem vários modelos, tem como a gente fazer um cavalete de filtro com as válvulas, com sensor comprado separadamente e montar. Tem como comprar automático, que daí tem até aplicativo que faz todo automático pelo celular também. Que tu pode, eu quero retrolavar agora, porque eu quero. Tu vai lá e consegue fazer. Como a gente contou, vai aumentando o grau de sofisticação. E o preço? E aí também tem a questão, vai ter o de disco, né, que é acho que você já conhece, é o mais comum, o filtro de disco é o mais comum, e é bem eficiente. A partir do momento que a água tem muita turbidez, matéria orgânica da água, daí a gente começa a partir para filtros de areia. Só que o filtro de areia já começa a aumentar o valor. Mas como ele já é com valor mais agregado, meio que ele já vem com essa parte de retrolavagem automática, né, porque daí... são componentes que não agregam tanto valor, já que o filtro já é um valor mais agregado. Então, vai subindo ali a tecnologia, vai subindo o valor e aí entra naquele negócio. É uma realidade desse produtor? Às vezes não é, mas só que se é um produtor um pouco maior, aí já compensa. Você deve ter, assim, uma rotina lá de uma vez por dia, não sei como é que funciona a tua rotina para limpar o filtro, né? Mas é um serviço que poderia poderia ser evitado. Inclusive, assim, ele é mais preciso que uma pessoa. Que se tu marca uma vez por dia, mas às vezes já deveria estar ligando 2 vezes, né? Mas... O cara tá pegando a água do rio, choveu, hoje a água tá mais limpa, amanhã já tá mais suja. Então essa máquina é mais eficiente que você, porque você só vai naquele horário. Assim, estipulou, uma vez por dia eu vou lá e limpo. E às vezes E claro, depende da água, como ele falou, muito, né? Sim, sim. E às vezes o automático ele vai fazer, você esqueceu. Então, assim, o que tá acontecendo? A partir do momento de um certo nível que o produtor chega, ele começa a tirar um pouco de serviços, né?
Para ele, como o Inácio falou antes, trabalhar com outras coisas na propriedade. Focar no que agrega mais valor, principalmente. Isso, que é, exatamente. Então, começa a melhorar essa questão aí. Vai para o sensoriamento, vai para o filtro automático, vai para automação nesse nível. E pensando em a parte de sensores, aí pensando um pouco mais para... Eu sei que na parte de morango, semi-hidropônico, vaso, tem sensores que... Até porque tem sensores que funcionam muito bem porque a umidade ali, o copo, o recipiente, o slab, ele é maior e ele tem uma estabilidade um pouco maior, né? A amostragem maior também, porque vai ter litragem maior de substrato ali. Mas e para viver de muda, cara? Já tem alguma coisa que funciona realmente na prática ou ainda não? Porque nós estamos falando de células de... Quantos milímetros tem? ml, desculpa? 9, 11 ml de substrato. Então, eu, pelo menos até o 18, momento, não tive informação em relação a isso. Não, e assim, é importante, não tem um sensor que vai dar certo naquele tamanho de célula ali. Não existe. Ou vai ser um custo altíssimo. Imagina tu colocar um sensor por célula. Porque imagina no verão... Não por célula, mas eu digo, ela não cabe ali mesmo. Quando, por exemplo, os que são TDR, né, que são 2, que é por eletrólitos, né, tu vai colocar ali, ele não serve ali. Aí o que é feito, né, que já foi feito? Você coloca uma amostra, um vasinho, né, com uma amostragem, e você faz é meio empírico, uma média daquele sensor lá, num parâmetro lá. Esse sensor vai trabalhar de tanto, talvez às vezes baixa a régua disso, né, e fica num nível abaixo do que se fosse um vaso mesmo, para ele ficar repondo mais vezes, né, porque daí numa estufa, assim, é uma irrigação rápida, porque é pouco o que tem de molhar ali, e mais vezes num dia, do que numa autocultura na lavoura, né. Então fica esse vasinho ali do lado para ser o teu parâmetro que tu consiga colocar o sensor. Isso já teve alguns resultados e tu vai resultados tentando... satisfatórios, porque é aquela coisa, tipo, o alface, essas células pequenas, o vaso, tu molha... Né? No verão, cada 2 horas, 2 horas e meia. Eu acho que essa questão... Agora tá molhado que 2 horas tá seco. Essa questão da automação nesse caso... Não, mas aí você vai ajustando na prática. Sim. Eu acho que ele tá muito mais relacionado à escala que você tá, né? Então, por exemplo, eu pego e imagino lá a tua estufa. Num módulo você tem tomate na fase inicial, intermediária médio, e final. Você tem enxertado, você tem pé franco, você tem uma alface, você tem um brócolis. Então, assim, são vários lotes de diferentes estágios, diferentes espécies na mesma estufa. Então, eu acho que é muito difícil você automatizar num processo como esse. Agora, uma vez que você tem linhas de irrigação, de fertirrigação, que você tem uma única fase daquela cultura, uma única espécie, tudo começa a facilitar. Tem um viveiro que é conhecido nosso, cliente nosso no Rio Grande do Sul, que produz muda de hortaliça e produz flor, que já faz alguns anos que eu visitei ele, ele implementou um sistema de automação. Começou com as flores, depois foi para a hortaliça e foi com um sistema semelhante a esse que o Diogo está relatando, onde ele não é exato por bandeja, por célula, ele é uma média daquele setor. E sim, ele automatizou todo o processo de irrigação e de fertirrigação com esses sensores que ele colocou. Fez um investimento gigante na estrutura dele. E o que fez ele partir para isso daí? Economia de tempo e mão de obra, principalmente, né? Então, assim, mas a escala que ele tá... você pode associar... Né? Então, você tem que avaliar isso daí. Sim. Né? E tentar associar com algum outro sensor de ambiente, por exemplo, de umidade relativa do ar, assim, e temperatura, né? Para ter mais parâmetros, para conseguir ter uma decisão mais correta, porque... Como o Inácio falou, é bem específico a questão das bandejas, né? Ela é bem específica. Porque aí vai muito semelhante ao que você falou, que eu já acompanhei em alguns outros podcasts, a questão da automatização da tela da Luminet. Sim. Se eu automatizar com um timer ali, eu não tiver parâmetro para aquilo ali, eu posso, em vez de estar ajudando a minha planta, eu tô piorando, entende? Esses controladores... Porque se eu botar por hora, por timer, não dá certo. Tem dia que eu vou ter... temperatura, que às vezes está quente, mas não tem sol. Entende? Então, assim, a automatização, ela tem que fazer sentido, né? Eu tenho aluminete, eu estou produzindo alface hidropônica, uma alface roxa, crespa roxa. Eu preciso ter uma... luz. Entende?
não, eu tenho uma mescla, eu tenho rúcula, eu tenho agrião, tenho crespa roxa e crespa verde. Cara, como é que eu vou automatizar aquilo aí? Então, tem que ter critério para isso. E até a instalação do sensor, né? Às vezes ele não identifica num vaso, por exemplo. Se você coloca um sensor ali, você tem um tipo de gotejamento que às vezes o substrato é muito poroso. E a irrigação, ela cria ali um caminho onde goteja, independente se for uma estaca ali ou for um gotejo, ela cria meio que um caminho preferencial e não abre aquele bulbo. Então, às vezes, o sensor está colocado ali e ele não está lendo corretamente. Claro que daí tem essa questão do olhômetro, né? Tu vê, isso aqui não está muito certo, não está molhando, ou tá molhando, tá mandando molhar, mas está encharcado. Tá lixiviando já, né? Além de, por exemplo, pega na parte, né, do substrato, o Inácio, aí vai ser mais a área dele. O substrato, assim como no solo também, depende do ponto que ele seca demais, a gente chama no viveiro que ele meio que cria uma película que a água bate e não entra. Então, às vezes no vaso lá, no sensor, como tu falou, lá a água tá entrando, pegou, mas na bandeja onde secou demais lá, não tá entrando, não tá drenando para dentro do substrato. E bandeja ou estufa, né, tem as bordaduras ali que vai ter mais sol. Nem me fala, esse é o nosso pesadelo. Então, na verdade, é complexo mesmo, né? A gente, como o Inácio falou, a gente tem uma tentativa de uma média ali do negócio para funcionar o máximo possível. Hoje, até sobre esse do vaso ali, hoje em dia existe um tipo de gotejador que ele é redondo e ele tem vários pontos. Então, tu não concentra só num ponto ali como é o normal, né? Tu coloca ele tem 4 pontos de irrigação que formam daí um bulbo mais interessante, mais uniforme, distribuição ali da questão da raiz, né? Isso aí é interessante, tem essa tecnologia também. E qual que é o erro mais caro que um produtor comete na irrigação? A gente caminhando aí, porque para esse final do nosso papo em relação a isso, qual o erro mais caro de tudo aí que a gente já conversou? Eu acho que nós já tocamos nesse assunto, é a falta de projeto, né? Volta de novo no projeto? Às vezes a pressa, né? Daí tu entra aí na pressa de fazer, você vai lá, não espera um projeto, faz. Só que depois que fez, né? Remediar sai bem mais caro do que fazer certo já de começo, né? Então acho que vai muito dessa parte, porque depois que tu coloca uma motobomba errada ali, você pode chamar outra pessoa depois e ela, né, prestar uma consultoria ali e dizer, isso aqui tá errado, vai melhorando, mas aí tu já teve um outro custo. E é como o Inácio falou, se tu já tem a bomba e tu tem que dimensionar com a bomba que tu já tem, é muito pior do que o projetista disser assim, é isso aqui, essa perda de carga aqui, essa bomba que é correta para ti. Então, eu acho que parte do projeto, o tipo de material a gente comentou ali, não sei. Eu acho que assim, a pressa que você falou, né, Diogo, mas também às vezes a pressa, ela tá diretamente ligada ao planejamento, né? Então, por exemplo... Muito importante. Né, a empresa, quem está no segmento de irrigação, quer fornecer, às vezes, a melhor tecnologia, a melhor solução para o cliente. Mas se ele deixar para a última hora, né? Às vezes vai falar com o Diogo hoje, Diogo, pode ir lá no meu viveiro, quero montar cara, semana que vem. Eu posso tal dia. Então, assim, cara, vai fazer uma cultura, se planeja com antecedência, né? Nós somos uma empresa, por exemplo, que para os nossos clientes a gente não cobra o projeto. De fato, não cobra. Isso então, é um grande diferencial. Se planeja com antecedência, entende? Se organiza. Cara, eu vou plantar tomate, eu vou plantar tal coisa, eu vou fazer uma estufa, né? Cara, o que eu posso fazer? É o morango agora, desde né? a morango utilização... já se sabe a época que chegam as mudas, né? Então você não vai chegar lá em março e dizer, eu quero projeto de irrigação. E a gente Até fala isso para ele material, né? por questão de planejamento dele também dos materiais. Porque assim, o Diogo, quando ele vai fazer o projeto dele, mesmo o cliente que já tem os materiais lá, então assim, atualiza o projeto para comprar só o que ele vai precisar. Às vezes nem precisa, às vezes ele vai ajustar o projeto com tudo que ele já tem em casa, com tubo, com PVC, né? E acontece muito disso. Normalmente, claro, tem uma recompra, tem uma troca, né? Tem quebra, tem tudo mais. Sim. Mas normalmente o produtor, ele acaba tendo que comprar um projeto grande novo quando ele amplia a área, quando ele migra para E tem outro problema que é as fábricas, existe um delay grande, assim, entre eu quero um produto e o produto tá no meu estoque, né? Então, assim, de uma hora para outra, muitas vezes eu não consigo. Bomba de irrigação é um exemplo, né? Até tu pedir uma bomba específica pro projeto que tu precisa. Mas ainda que bomba é o de menos, né? Mas o restante que vem de fora, vem de Israel, por exemplo. É um pouquinho mais. Ano passado,
quantos problemas ano passado, muito pela alta demanda que teve em 2024, mas também pela questão de logística, de questão de guerra, questão de... Então, tudo influenciou. Desvio, né, de navios em função dos ataques dos piratas lá no... Isso. E aí teve fábricas, por exemplo, tem uma fábrica de filtro lá em Israel que estava que parou, né? Parou por causa da guerra, né? Não tinha como trabalhar lá. E teve problemas também de funcionários das empresas, essas israelenses, que tinham que ficar, tipo, uma semana no exército deles lá e depois outra semana trabalhando. Outra semana fazendo filtro. Que fosse, né? Sim. Então, mas claro, nesse caso específico de guerra, mas não só isso, são produtos importados e a gente sabe que importação é 4, 5 meses, né? Então... Se tudo correr bem. E não, porque a gente prevê, né? Claro, nosso estoque tem uma previsão lá, mais ou menos um histórico já, né? Mas sempre surge alguma coisa que atrasa, né? Então, por isso essa previsibilidade que a gente comentou, né? Ano passado, esse ano, né? Ano passado o Diogo teve o privilégio de revender produtos para os fabricantes, porque na fábrica nós tínhamos estoque, graças a Deus, né, Diogo? Ano passado foi uma loucura, assim. E olha, uma coisa que eu não imaginava é que irrigação tinha tanto assunto, cara. Nós estamos esse tempo todo aqui, até faltou tempo para falar algumas coisas aqui, mas nós falamos de quase tudo que surgiu de dúvida, que a gente pensou em perguntar para ti, Diogo, porque realmente é uma coisa bem técnica, porém prática. Tem que unir essas duas coisas, né? Mas uma coisa que eu posso levar para mim, e eu acho que o pessoal que acompanha a gente pode pensar e levar isso pro dia a dia, e eu falo isso por experiência própria, negativa nesse caso, projeto. Eu acho que é que eu posso levar e compartilhar e levantar essa bola aí, pensar no projeto e com antecedência, né? Pensar no projeto com antecedência, procurar um especialista, alguém que entenda do setor, igual o Inácio falou, né? Até pegar o agrônomo que viu sobre irrigação lá na faculdade, há 15 anos atrás, que tem matéria sobre isso, mas o foco dele é biológico, é semente. Então, nada melhor do que procurar um especialista da área com um tempo de antecedência, procurar um projeto, porque muitas vezes você vai dimensionar melhor, gastar menos e ter uma melhor efetividade no resultado. Não digo, mas muitas vezes o custo inicial não é menor, ele é bem parecido, mas o custo operacional depois conta muito. A durabilidade, o resultado. Isso. Pensar assim que aquilo ali não é para um ano, né? Aquilo ali é para 2, 3, 4, 5 anos, né? Então... Com certeza. E lembrando, se você está acompanhando a gente, ficar alguma dúvida aí, alguma coisa que a gente não abordou, porque se a gente for abordar a irrigação, diz o Diogo aqui, que falar só de sucção de bomba é um episódio de 5 horas. Mais ou menos. Então, ficou alguma dúvida, por gentileza, deixa nos comentários e também vou deixar o contato aqui embaixo, rede social da Mercoagro. Entre em contato ali com o pessoal ali no Instagram, pelo menos, né, o Inácio? Manda ali, vou mandar as perguntas tudo pro Diogo lá, ele vai ficar o tempo todo só respondendo vocês. Se entrar no nosso site lá, né, ir pro setor de irrigação, tem um WhatsApp, tem lá vai também? direto. Perfeito. Então vai cair mensagem pro Diogo, pra Elisa, pra equipe lá das unidades. Isso. E vai ser uma satisfação responder a todos. Porque não tem como responder tudo aqui num podcast apenas. E se ficar também outros assuntos, como eu falei de irrigação, um tema que não foi abordado, por gentileza, que o Diogo venha outro dia aí trocar uma ideia com a gente, trazer mais informações, né? É isso aí. E o Diogo, agora pra gente finalizar aí, a pergunta que o Inácio respondeu 52 vezes aqui no podcast. Cara, deixa um recado aqui, olhando para sua câmera aí. Que conselho você dá para viveristas e produtores rurais que querem e precisam crescer e profissionalizar os seus agronegócios, cara? Então, da nossa parte, sim, ficar disposto, né, a essa questão da irrigação aí, para projetar, para ajudar mesmo, né? É uma área que a gente é apaixonado por ela, então não é somente... eu trabalho todo dia com isso, mas com gosto, né? E precisando, né, entrar em contato conosco, como já foi comentado. E vamos melhorar mesmo a questão da irrigação, né? Porque a gente aqui em Santa Catarina, acredito que dá para dizer que estamos atrasados ainda em relação a outros... Claro que aqui tem uma certa questão de clima, né, que é um pouco favorável, né, em relação a outros lugares que estão mais avançados, porque o clima também é bem desfavorece, né.
Mas que estamos aí e o que precisarem aí da minha parte da irrigação, fiquem à vontade. Show de bola. E Inácio, vai deixar mais um recado, pessoal? Não, tem que ser preparado. né, eu acho que foi colocado tudo aqui. Mas acho que fica Ou pensando em irrigação, de repente? Pensando em irrigação, acho que essa foquei, questão é planejamento mesmo, né? Planejamento, projeto. Eu acho que, assim, tem inúmeros profissionais aí, apesar da dificuldade que tem, mas se você, né, dá um Google aí, você vai encontrar, né, empresas, profissionais na região, um pouco que você conversar com ele, você já vai conseguir tirar isso daí, se realmente é especialista naquilo, né, que faz ali, né, para realmente levar uma alternativa, e às vezes não é o maior investimento, é a solução ideal para o que você realmente precisa lá para o teu negócio, seja na produção de muda, né, seja na produção final, e de novo, mesmo que seja uma irrigação manual ou automatizada, ela realmente tem que atender a tua necessidade, para a tua realidade, para aquele momento, e tem tecnologia para isso, né? Então, também não achem que vai ter a solução para todos os problemas, porque não é, né? E o sensor tem tudo ali para te ajudar, mas continue lá, olho no olho, lembra que o olho do dono que engorda o boi, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Então é isso aí, pessoal. Agradeço imensamente, né? Deixar novamente para você aí, ficar alguma dúvida, entre em contato com a Mercoagro, vou deixar aqui embaixo na descrição o link, como o Inácio falou, tem um contato lá, entre em contato, que tem um time assim como o Diogo, vários profissionais para ajudar você nessa área e em outras também, que é drone, que é substrato, que tem muitas áreas lá, vários departamentos na Mercoagro que vai poder ajudar você na sua produção, seja ela qual for agrícola aí. E desde já, Inácio, Diogo, agradecer a presença e mais uma vez estar compartilhando e trazendo informações de valor aí aqui no AgroConecta. Obrigado pela presença. Imagina, satisfação aí, mais uma vez está aí. Hoje não era para mim estar aqui, mas para usar, né, contribuir de alguma forma. Fui convocado, então né, a gente está aí sempre à disposição. Em nome da Mercoagro, a gente agradece, né, pela parceria. E vem muito mais conteúdo por aí, em breve aí. Né? 2026 aguarda, aí vai ter coisas internacionais, international. Isso aí. Obrigado, Diego, pela presença e obrigado por todo o conhecimento compartilhado aqui, meu amigo. Sim, eu que agradeço aí a oportunidade, espero ter ajudado. Tamo junto. E esse foi o 36º episódio, espero que você tenha aproveitado e principalmente aproveitar na prática e aplicar no seu agronegócio. Eu vou dizer para você que muita coisa eu vou mudar e vou esperar a visita do Diego lá na usina Mudas para quem sabe adequar alguma coisa e melhorar lá. Então, você também não deixe passar e mude, coloque em prática o que você viu aqui com a gente. Esse foi o 36º episódio e a gente te aguarda em mais um próximo episódio em breve aí. Tamo junto, fique com Deus e até mais. Valeu!